A gente recebia o cliente, ele não era só um cliente, para nós era como se ele estivesse vindo à minha casa almoçar. Então a gente tentava passar isso também para o pessoal que trabalhava com a gente, porque assim, as pessoas elas chegam ali, o que que elas querem? A gente não fazia nada elaborado, nada sofisticado, mas era uma comida do dia a dia, porque as pessoas que frequentavam o nosso restaurante eram pessoas que elas estavam ali trabalhando. Então o que que elas queriam? Elas queriam uma comida saborosa, caseira, que alimentasse, que fosse boa. Então não precisava ser nada assim enfeitado, né? Era a comida do dia a dia. Como que a gente fazia em casa, a gente fazia ali. E era dessa forma que aí, no caso, minha mãe, minha tia passavam para as pessoas que começaram ali a trabalhar essa ideia. Olá a todos, estamos hoje no nosso Expertizando, episódio número 26. Como todos os outros episódios, sempre nessa breve abertura, a ideia que a gente tem aqui é para que a gente possa compartilhar através das nossas conversas, experiências e ensinamentos que possam de alguma forma poder ajudar, inspirar ou mesmo iluminar ideias aí ou de alguma maneira encontrar alguma solução para algo que você possa estar vivenciando aí dentro da sua empresa. Empreender é uma tarefa extremamente árdua e muitas vezes solitária. E nada mais do que compartilhar com outros que já percorreram essa jornada, para a gente talvez entender que a solução daquilo que a gente está passando, enfrentando, está mais perto do que a gente imagina, ou é mais simples do que a gente pudesse imaginar. Minha convidada de hoje, novamente muito honra aqui a recebo, Tudo bem, agradeço Vitor? demais ter aceito o meu convite. Eu sempre começo falando como que ela chegou até aqui, Perfeito. e é muito interessante porque no final aqui é muito clássico, né? Eu vou dizer o seguinte, né? É quase que uma história entre famílias. Porque a relação profissional de trabalho começa com o pai, com seus pais. Uhum. E eu tenho uma passagem assim muito marcante pra mim, sempre foi, porque na época que eu vim aqui pro escritório de trabalhar de office boy, né? Naquele bem no iniciozinho, office boy, aquela Bem no coisa de início. férias, né? E eu ia sempre lá levar a minha pastinha, a pastinha dos impostos, né, das guias dos impostos. E o senhor Horácio estava sempre no caixa. E ele me oferecia água e me dava um doce daqueles gibi, doce eu tiro o que ele falava pra mim que eu gostava, daqueles gibi, ele sempre me dava um doce daquele. Aí o Vamos lá. senhor Horácio me dava água, me oferecia água, porque eu chegava lá, aqueles calor do caramba, suado. Esse copo de água, você tá com Descia sede, até né? lá, né? Você tá com sede, né? Porque tudo era a pé. Meu pai falou o seguinte: você tem que ter dois caminhos, cara. Se você for esperto, você pega o dinheiro da condição, põe no bolso e faz tudo a pé. Então a gente tinha uns clientes ali na Praça Bento de Camargo. Eu tinha cliente na Sé. Cara, eu ia a pé pra Sé. Eu tinha a pé pra Sé, entregar e voltava. E ele falava Era que fazia parte. Aí fazia fazia toda a parte, é. volta pra poder entregar tudo. Aff, Maria. É engraçado, né? Mas isso, mas então, quero começar esse nosso papo com duas perguntas. Acho que as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, Opa, beleza? maravilha. Queria que você falasse o seu nome e o que que você faz. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Eliane Elvas, né? Boa. Eu, de formação, eu sou em tecnologia, né? E fiz processamento de dados, né? E de formação, só que, né? Eu trabalhei sempre no comércio, justamente no comércio da família, né? A empresa da família, né? E atualmente eu tô, assim, dando um apoio, né, aos meus pais, né? Que Uhum. afinal foram os fundadores dessa empresa, tudo, né? E em paralelo, eu estou fazendo cursos, né, e um aprimoramento na parte de consultoria financeira. Eles estão quantos anos? Meu pai está com 94 e minha mãe está com 87, 87. né. Firme e E aí, assim, forte. estão bem, né, Bem, firme e eles forte, firme e forte, firme e firme e forte, forte. mas é só aquele apoio mesmo eu falo que eu sou a secretária, né, então, levar em médico, fazer Sim, as sim, sim, compras tem que bastante. precisa, né. Boa, boa, E boa. que foi assim, né, na verdade foi impulsionado mais ainda por causa da Da pandemia, né. pandemia, A né, da pandemia pandemia. A ela pandemia mudou tudo, né, ele mudou, foi uma mudou, virada de mudou. chave. Eu acho que tem um antes e um depois, né, todo mundo tem Sem essa dúvida, sem história, dúvida. né. Até a forma se não em tudo, pelo menos na maneira que a gente vê as Isso, coisas, é, foi totalmente transformado, sem dúvida nenhuma. Mas com vamos lá, e certeza. nessa história de empreendedorismo, eu queria entender, como que foi o seu começo lá, na Chuvisco? Na chuvisca, Sempre foi Chuvisco o sempre nome? foi E o que que esse chuvisco. Chuvisco significa? Curiosidade. Então, na verdade, a história do nome da chuvisco é porque meu pai, no começo, ele teve um sócio, Uhum. né, que justamente eu acho que era onde seu pai tinha Isso, o o escritório, escritório, né, exatamente, exatamente. acho ali. Então meu pai tinha um sócio e eles tinham um gato.
É realmente o nome do gato, Ah, chuvisco, chuvisco é o nome do do gato. gato. E eles tinham um Ah, gato que havia, acho que falecido, algo aham. nesse sentido, pelo menos é o que eu me lembro da história, né. E parece que os nomes que tanto meu pai como esse sócio dele, colocavam mostravam para o seu pai para colocar na junta Aham. comercial, não dava. Ah, E aí entendi. pensaram assim: "Ah, põe vê chuvisco", e ficou. Ah, Então a entendi. história realmente é Boa, o boa. nome do gato, mas não é do gato daquele personagem de um desenho que existia o chuvisco, né. Que Ah. existia um Existia um desenho, desenho que chamava chuvisco. que tinha que era o manda-chuva, né, e Hum. tinha isso, e ele era, se não me engano, ele era Ah, é chuvisco. verdade, do Manda-Chuva. Isso, é. Nossa, Hanna-Barbera. Esse negócio de Hanna-Barbera é engraçado. Eu estava com eu consegui um aplicativo na internet lá, eu gosto de mostrar para meus filhos desenhos Nossa, antigos, aqueles né. desenhos antigos. Desenho antigo, eu gosto porque eu falei: "O desenho antigo", é que hoje é meio maluco, eu controlo, né, porque o desenho antigo eu sei exatamente o que Sim, passou, esses novos eu não entendo nada, eu falo: "Meu, você vai assistir os antigos", o Arthur passou a vida assistindo os antigos, a Alice agora tá no mesmo caminho. que bacana. O Tuca gosta de o Tuca gosta dos Hanna-Barbera lá, Capitão Caverna, Nossa, o que que ele gosta? Capitão Caverna, ele gosta de Zé Colmeia, aí por isso você falou do ai, do do Manda-Chuva, porque manda-chuva, é é verdade. verdade. Nossa, Então, eu acredito que o gato dela tenha ganhado o nome por causa do pode desenho, ser, né, e inspirado. isso, inspirado. E aí, por consequência, o nome da empresa se transformou, aí ficou, E era como que Barilan foi o seu Chuvisco. começo lá? Bom, Você assim, lembra? Como que você lembra como que que eu foi lembro, essa os primeiros passos lá? então, eu acho que eu só dormia em casa, né, porque eu passava o O dia dia lá. todo, assim, fora o período que estava na escola, né, passava ali, né. E assim, eu acho que para mim no começo, assim, de infância, assim, para mim aquilo era diversão até, né, era diversão, porque era aquela coisa de poder estar junto com os pais Sim. ali, ajudar e aí imagina um mundo maravilhoso de refrigerante, doces, né, para É criança verdade, de, é né, que eu verdade. tinha entre 9 e 10 anos, né, então mas assim, era uma rotina que era, eu ia para a escola, depois voltava, assim, também Estava como o meu ali, irmão pois. também ia para a escola, voltava e a gente ficava ali, então, assim, nunca foi uma obrigação. Eu acho que foi assim, era o que tinha que ser feito. Você estava ali, você ajudava, então até tem algumas fotos que eu me lembro, assim, de eu e meu irmão, a gente arrumando as garrafas, porque antes não tinha nada descartável, né, era tudo Jeito de garrafa de vida, né, garrafa vidro, de tudo. vidro. Então a gente tinha que separar as garrafas, né, o que era de uma empresa, Coca-Cola, Fanta, tinha todas suas caixas para e a gente arrumava isso. Garrafa de água, tudo, então era assim, tinha que ser feito, né, então precisava acabava o pão, precisava comprar pão, então eu ia na padaria que tinha aqui no bairro, né, então assim, não era nada assim, obrigado, mas tinha que ser feito, Entendi, né, e entendi. como éramos só nós, né, nós trabalhávamos éramos em 5 pessoas, né, e tínhamos na época acho que um ou 2 funcionários só, né, então era isso, tinha que ser feito. Então mesmo questões assim, às vezes, por exemplo, tinha que ir no banco pagar alguma conta, era eu ou meu irmão que íamos. Então era assim, era aquilo para mim, Fazia vejo parte assim, do dia a dia, né. era fazia parte do dia a dia, não foi nada nunca que eu me lembro, nada nunca foi imposto, nem nada. Tipo, ele estava ali, eu morava ali, Sim, era isso que sim. eu tinha que fazer, né. Sim, sim, sem dúvida, sem E dúvida. e tudo bem, assim, não foi nada sofrido, né. Legal, legal. Deu para E é legal essas histórias, porque a gente sempre fala de empresa familiar, história de empresas familiares. E sei lá, 99% delas iniciam assim, com essa tal, com essa naturalidade. Não é uma forçação, é apenas você tava ali, convive. conviva, Fala, meu, sim. eu lembro disso até para falar um pouco da minha história. A gente fala assim das férias. E eu lembro muito disso, o boy sair de férias, aí meu pai falou: Ó, filho, você tá de férias, pode estar de férias, eu preciso de você lá. Obviamente, no íntimo, como criança, entre brincar Ixi. e ir pra qualquer lugar que meu pai falasse que for pra Sim, ir, sim. eu acho que essa escolha eu não teria. Mas eu lembro também de chegar e nunca entender que aquilo fosse um peso do passava o Isso, dia, "Ah, você tinha que fazer, exatamente. ó filho, você tem que ir ali, você tem que aprender a andar". Eu de uma certa forma acho que sempre fui muito curioso em ouvir o Uhum. que os outros estavam querendo dizer e, sei lá, querer compreender. E eu não sei se não é questão que falta ou não, mas infelizmente, me parece que esse tipo de convívio, de dinâmica, acabou não tá mais acontecendo com tanta naturalidade, É, né. eu também vejo, assim, por conta, assim, de às vezes pessoas próximas, né, que têm filhos e que têm empresas, né, eles não talvez até protejam os filhos nesse sentido, né, que não querem que eles
trabalhem tão cedo ou fiquem ali Sim, sim. nas É empresas, né. verdade. Não sei, pode ser uma possibilidade, né, mas no meu caso, assim, acho que do meu irmão foi muito natural. Não. E quando você lembra que começou a ter algumas responsabilidades de verdade lá na Chuvisca, Ali né? foi Porque tem quando a sociedade e deixa de ter a sociedade. é Aí fica isso, só foi. É ficam porque a só eles. sociedade foi pouco Foi tempo, pouco se eu tempo, não foi me bem no lembro. início, né, foi Foi bem no bem no início. início, foi bem no Aí início, fica só então vocês de família mesmo só tocando a ficamos coisa. E nós de quando você família. começa agora começou a assumir algumas responsabilidades, porque eu lembro de Puxa, você sempre tocando a cozinha, pilotando que eu digo, gerenciando esse time ali na cozinha, etcétera, mas como que vocês fizeram essas divisões? Como é que essas coisas aconteceram pra então, você? também assim, acho que foi natural, era onde precisava, porque como né, a empresa ela passou por várias, como, né, eu havia comentado, ele passou por várias reformas, né, então no começo era realmente só uma lanchonete, então era só trabalho do balcão, Uhum, né, e depois quando passou para a fase de servir refeição, né, que acho que até o meu irmão deve ter comentado, porque assim, também foi uma coisa natural. Nós tínhamos um cliente que era aqui que fornecia a parte de queijo de laticínios para nós, que eu lembro que minha mãe conta muito que foi ele que começou. Como a gente almoçava ali, que a gente fazia lanche, mas a aham. gente tinha que almoçar, Sim, né? sim. E aí o cliente chegava e falava assim: ah, não tem um pouquinho de arroz para dar, um feijão e faz um bife e tal. E aí começou. Ah, e quanto cobra? Aí começou a cobrar, então a gente começou a servir pequenas refeições. E aí, nessa de servir pequenas refeições, o quintal que a gente tinha começou a ganhar algumas mesas. Hum, E aí, ganhando algumas mesas, precisava de alguém para servir. E aí, comecei eu a servir as mesas. entendi. Então, eu mesmo, ali com meus 11, 12 anos, eu já servia as mesas, né? Então, digo que era já uma garçonete ali. E eu tinha desde pequena que eu me lembro, eu tinha um senso de organização muito grande, né, então eu comecei até eu lembro que eu colocava um papel em cima da geladeira de sorvete, Uhum. e eu marcava, eu mesmo que numerei as mesas, que eu falei assim: "Ah, essa vai ser mesa um, mesa 2, mesa 3. Eu lembro, se não me engano, eram 7 mesas que a gente tinha no começo, né. E aí eu falei assim: "Bom, cada mesa", aí eu já sabia o nome dos clientes, eu colocava. Então, quando o cliente vinha, porque até então, o cliente vinha, minha mãe fazia a conta na hora. E quando eu comecei a atender, quando o cliente vinha, a conta já estava feita. Então isso já agilizava o processo O ali, processo ali. né. Então assim, e isso foi evoluindo, né. Aí depois quando a gente fez uma outra reforma, aí meu pai foi arrumando para melhorar o ambiente, porque o próprio cliente ia Porque vai pedindo, aumentando né, vai aumentando vai essa aumentando. atratividade, as pessoas em Isso, busca da refeição, no caso. exatamente, é. E a gente continuava morando em cima, né, então, aí foi melhorando a parte do quintal, então foi pondo uma coberta, tal. Aí depois quando que houve uma grande uma reforma maior, que foi quando a gente decidiu mesmo, né, que meus pais decidiram para fazer refeição, aí já tinha uma cozinha específica para fazer a comida, né, Uhum. mas eu sempre ali, né. Então meu irmão ficava mais na chapa e no balcão e eu, quando vinha da escola, que como eu estudava de manhã, então dava tempo de eu chegar bem na hora do almoço, e eu atendia as mesas. E foi aí que a gente começou a administrar não, né, mas a trabalhar mais, assim, com cara meio que de trabalho. Então, Sim, sim. eu cheguei da escola, deixava a mochila e ia já para trabalhar, né. Então acho que foi bem quando houve essa mudança já para realmente para começar a refeição, servir Essa refeição. refeição. Obviamente, esse senso seu de própria organização, em alguns momentos tem a parte que é nata, mas olhando já Sim, como um negócio em si, deve ter tido algum momento que vocês começaram a se preocupar, até pelo próprio crescimento, porque o crescimento meio que nos leva a ver, vocês enfrentar outras dificuldades, você falou: "Pô, espera aí, aqui travou, eu preciso ajustar de alguma sim. forma esse método". E parece que não, quem talvez menos avisado, mas cozinha, restaurante tem muito processo, né. Tem, Tem uma dinâmica muito tem. específica que se não for construído daquele jeito, vai dar ruim, né, você não vai Tem. conseguir. Aí eu vejo, né, no meu ponto de vista, que foi realmente quando a gente passou o restaurante de à la carte para refeição aquilo. Ah, tá. Aí foi quando realmente o meu irmão e eu, a gente assumiu, né, porque aí a gente precisou fazer uma reforma
maior, né, e isso veio do quê? De uma necessidade, porque, a gente tinha os clientes, eles ficavam em filas esperando para sentar à mesa, Hum, né. E aí aquilo me incomodava muito, porque às vezes as pessoas saíam, porque assim, muito a tempo. maioria dos clientes ali, eles eram os próprios donos das lojas, né, que vinham almoçar ali. E eles não podiam ficar muito tempo também, né. Então aí, meu irmão comigo, né, a gente pensou e falou assim: "Irmão, só se a gente fizer uma pesquisa", né, eu falei assim: "Se a gente fizer uma pesquisa com os nossos clientes, se eles aceitariam que a gente começasse a fazer refeição aquilo", né. E aí meu irmão falou assim: "Não, vamos embora, né". Meu irmão falou, eu falei assim: "Tá". Então eu bolei uma pesquisazinha, eu entregava para os clientes e a gente viu a resposta que sim, né. Porque aí isso ia agilizar. E realmente a gente acabou com a fila, Entendi. porque aí a gente passou a servir aquilo, então as próprias pessoas se serviam, então eu não tinha aquela demora de eu atender, fazer o pedido e esperar ser feito. Então o próprio cliente já chegava, já Você se serve, faz servia, o movimento aí ali, já foi tá quando a certo. gente aumentou o número de mesas ali, né, e aí a gente já tinha uma equipe maior trabalhando, né, mas mesmo assim a gente nunca saiu do operacional, né. Só que aí nesse momento é que meus pais mais então meu pai ficava mais no cafezinho, minha mãe ficava ali na cozinha mais olhando, porque aí a gente já tinha cozinheiro, já tinha ajudante, né. Garçom era eu, meu irmão mesmo, não tinha jeito, a gente que assumiu isso, né. Mas aí, nesse momento é que a gente eu vejo como que meu irmão e eu, a gente assumiu mais. Legal. Foi bem nesse momento, E, nessa e você mudança. lembra, a gente falou hoje muito de gestão das pessoas, gestão de equipes. Quais foram os grandes desafios para não só formar essas pessoas, formar essa equipe, já nessa transição? Que beleza. Porque quanto mais procedimental for o seu negócio, mais treinamento as pessoas precisam. Sim, Né, é meio correto. que automático esse acrescente, É, ou seja, mais eles precisam conhecer o modus operandi dali. E novamente a cozinha, o salão, tem uma dinâmica diferente da de treinamento. Se aquele que sim, te fazia, talvez fosse era um excelente quando vocês eram à la carte, talvez não necessariamente ele tinha que ser retreinado para essa nova claro, configuração. claro, claro. Como que você lidou com tudo Então, isso? na Porque eu lembro que verdade era você que conduzia, de alguma maneira, é, diretamente com essa pessoa, com a galera, né? Um porque assim, time. aí também mudou, porque até então era minha mãe e minha tia que cozinhavam, que fazia. Quando a gente passou para essa parte de realmente de aquilo, aí a gente precisa de uma estrutura maior. Então a gente contratou mais pessoas. Mas assim, no princípio não era ninguém com especialização. Hum, Não era assim: "Ah, vou contratar um cozinheiro". Não, a gente contratou pessoas ali, eu falo assim, do bairro mesmo, né, que trabalharam com a gente, né, então a gente oferecia o trabalho e eu acho que juntos a gente foi aprendendo. Naquele momento a gente junto foi aprendendo. "Ah, então a gente precisa colocar uma chapa maior, então é assim que trabalha, assim". Então a gente ensinava como tinha que ser feito e aí a gente servia, né. Isso já quando ficou já a refeição para aquilo. E tinha na questão dos funcionários nessa época, assim, a gente também tratava eles como se fossem da família, entendi. né, porque eles também almoçavam lá, comiam lá, então eram pessoas próximas a nós. E sempre teve uma coisa, assim, da gente que, assim, a gente recebia o cliente, ele não era só um cliente, para nós era como se ele estivesse vindo à minha casa almoçar, né, então então a gente tentava passar isso também para o pessoal que trabalhava com a gente, né, que assim, as pessoas elas chegam ali, elas estão almoçando, mas assim, o que que elas querem? Uma alimentação, porque a gente não fazia nada elaborado, né, assim, nada sofisticado, mas era uma comida do dia a dia, porque as pessoas que frequentavam o nosso restaurante eram pessoas que elas estavam ali trabalhando. Então, o que que elas queriam? Elas queriam uma comida saborosa, caseira, que alimentasse, né, assim, Uhum. e que fosse boa, né. Então não precisava ser nada, assim, enfeitado, né. Então era a comida do dia a Do dia. dia a dia. Sim, Então era realmente, assim, como que a gente fazia em casa, a gente fazia ali. entendi. E era dessa forma que aí, no caso, minha mãe, minha tia passavam para as pessoas que começaram ali,
a trabalhar essa ideia, né? Porque tem muito esse do ensinamento, eu digo muito do treinamento, falando, tá até mais particularizando a questão da comida, Aham. essa coisa do gosto, o jeito de fazer, para que o tempero, né? O tal Isso, tempero seja o mesmo. Porque acho que é bem sensível o paladar das pessoas, né? Entre, Sim, isso aqui é o lugar que eu estou acostumado, né? Tá aqui do que, isso aqui tá diferente tá esse diferente. gosto, né? E é sempre você tá no limite ali, né? De ter que ajustar isso. Sim, e nós tivemos, assim, clientes até a época que a gente fechou, que tinha clientes que eram de 25 anos, que iam lá almoçar todo dia. Então era bem isso, né? Eu recebia eles como se eles tivessem vindo à minha casa, Entendo. né? Não, perfeito. Tanto que até depois, quando a gente precisou fazer uma nova reforma, também foi uma questão de demanda, né? Que estava tendo, o espaço não comportava, né? Então, a última reforma foi quando a gente decidiu, e também assim por conta que o bairro já estava mudando um Uhum. pouco, né? E aí, né, minha mãe quis sair dali do bairro, né? Ela falou assim: ah, vou sair daqui. Eu falei assim: bom, então se a senhora vai sair, então vamos pensar em a gente ampliar, né? E aí foi quando a gente fez a A última última grande grande reforma reforma, de transformação sim, que ali. ficou, que foi que eu fiz depois que eu havia feito o Empretec, né? E é isso que eu queria que uma coisa, uma curiosidade mesmo. O Empretec ele chega na sua vida porque você entende que era necessário, você sempre em busca de informação, sempre em busca enfim, apoio, consultoria, etc. Como que isso aconteceu? Olha, no caso, o Empretec chegou assim, eh, que eu comecei a fazer. Na verdade, assim, eu colocava umas mensagens nos cardápios, Uhum, né? Começar nos cardápios. E uma vez um casal de clientes perguntou para mim assim: você já fez o Leader Training? E eu falei assim: não, mas o que que é, né? Aí tinha a ver com programação neurolinguística, linguística. né? Uhum. E aí eu fui buscar isso no Senac, Hum. no Senac. Então foi pelo Senac, por eles, que aí eu fiquei sabendo do Empretec. Ah, legal, legal. Entendeu? Uma coisa foi levando a outra, assim, porque aí no meio ali um comentava, o outro falava, e aí quando o Empretec chegou para mim, né, eu lembro que era assim, eu fui na entrevista, né, Isso. e depois você passa por uma por essa entrevista que eu falei assim: "Nossa", foi assim, foi o melhor tapa de luva que eu recebi ali na hora que eu apresentei meu projeto, né, mas enfim. Projeto final lá, né, de É, entrega. Nossa, mas nem fala. assim, aí, e eu fiz o Empretec, Que legal. na época quando eu fiz, foram 7 Foi dias, que ano, né. você lembra? Olha, eu estava Vamos lá. pensando, foi 2003, 2004, foi Eu por fiz aí. ali. O meu Empretec e tudo que a gente estava conversando ali fora, Hã. sem dúvida, mas assim, mas sem piscar um segundo, independente de todos os treinamentos que eu fiz pós, o Empretec foi o maior curso que eu já fiz. Eu também digo que O maior e melhor curso que eu já fiz. E o mais e barato. E o exatamente, mais para os outros foi uma paulada. Investimento. exatamente, é. Eu, assim, para quem me perguntava, Sem dúvida ou nenhuma. alguém que falava assim: "Ah, Sem eu tô dúvida. com ideia de fazer isso", eu falava Empretec. assim: "Você já ouviu falar do Empretec?" Eu falei: "Vai fazer". É absurdo. É É, absurdo. é. Eu fiz o meu em 2007. 2007 eu fiz o meu Empretec. Eu me formo na faculdade, 2008, perdão. Eu me formo na faculdade em 2007, pego o meu título, vim pro escritório e eu tinha essa coisa falando, meu, a questão não é ser somente, tem que ter alguma coisa e eu for, não sei, aí eu comecei coisa como eu sempre fui com coisa de internet, fiquei no Google lá, Sim, fiquei, e por algum motivo caiu lá, apareceu. apareceu em Empretec, curso do Sebrae Empretec, eu fiz aqui no Tatuapé, lá ali Ah, na, tá. oh meu Deus, não é Tobias Barreto, ali é a Tijuco Preto. É, a minha entrevista foi ali, Foi mas ali. eu fiz ali onde fica o centro cultural, na Ah, verdade. tá. Não, o meu foi bem ali. O meu facilitador, que era Isso, facilitador, né? facilitador. Era um deles que eu lembro, eram três, mas o que eu lembro era o Patovila.
Ah, eu também tive. Você fez com o Também fiz Patovila? com Eu Patovila. nem sei se ele deve existir em algum lugar. Esse Eu é sei. uma das pessoas que eu mais tenho, juro, eu nunca mais ouvi, nem tive Sim, coisa. sim. Eu tinha que procurar no LinkedIn, porque eu juro por Deus que eu queria encontrar esse cara. Fala, meu, você não vai lembrar de mim. Você não, Ah, você não vai não vai lembrar de lembrar, mim. é. Você não vai lembrar de mim, mas você tem uma responsabilidade gigante nas transformações que eu tive como empresário. Pra A mim minha também. postura como empresário, parte de tudo que eu penso, a forma de eu pensar, eu devo a você. Porque ele dava tanta porrada, ele dava tanta porrada. Isso, é Eu lembro mesmo. dele falar, cara, tá vendo? Uma besteira como essa, uma empresa de 20 anos, pode perder tudo por água da terra. E você quer que acabe na sua mão? Nunca esqueça de falar isso pra mim. Olha só. Ficou bem marcado, Não, né? não, ficou, foi assim, e ele era porrada, né? Ele, o Pato Vida, eu lembro, não, nossa, era ele, eu Sim. esqueci o nome da outra facilitadora. Eu sei que, Bom, se bobear, eu cara, posso até procurar também os é, nomes. O do Patovila, por causa do o nome resto do dele. nome dele era relativo, porque eu É. lembro que ele trabalhava até com produto de diabético, ele tinha uma rede, não sei se era uma rede, era uma Uhum. farmácia de produto para quem tinha problema com diabetes. Diabetes? Ah, Diabetes. tá. Eu lembro de conversar com ele sobre esse assunto e. Nossa, mas me marcou demais. E os clientes que entram aqui, os caras que querem abrir empresa até hoje, eu falo, meu, Faz. faz Empretec. Eu também Faz Empretec. já Ali transforma. Eu não sei se é igual, tá? Porque na nossa época era aquela uma semana inteira, de domingo a fiz. domingo. Eu fiz entrevista como você. Você aplicava, o cara via se você tinha os requisitos, etc. É. Agora eu confesso que eu não sei Eu se, também não sei como é que se é tá o todos os processo. É. dias, se é a mesma coisa. Então Mas aquilo para mim também foi uma virada de chave, foi porque ele me absurdo. trouxe, Foi absurdo. assim, pelo menos para mim, né? Ele me fez eu pensar não mais como uma empresa familiar, e sim como uma empresa, Uhum. né? É, Então, exatamente. Ai, perdão. É isso mesmo. Exatamente ele me isso. trouxe, assim, eu falo Esse assim senso, né? Esse que senso. o, É que o que uma Empretec empresa. ele me trouxe para o chão. Assim, o que é você ter uma empresa e como que você pode ter qualquer empresa, né? Digamos, se você seguir Os comportamentos lá, os comportamentos. comportamentos, né? Então, aquilo para mim ficou muito claro. Tanto que, na época, porque eles falam, né? Porque você, para não fazer junto, né? E eu tinha falado com o meu irmão, eu falei assim, vai fazer depois de mim, né? Mas aí ele estava num outro momento né, de vida, assim, e não deu para ele fazer, né? E eu falei assim, puxa, que pena. Porque senão, assim, talvez, bom, teria sido, porque aí a gente, né, estaria conversando mais, De igual, né? Igual não, tom, né? poderíamos ter, né, Sim, sim. feito mais coisas, Mais talvez, coisas, eu não sei, talvez. na Sim, época, sim, alguma sim, coisa sim, nesse sim. sentido, né? Mas, enfim, mas aí a gente precisou fazer essa reforma, e aí muito das coisas, né? Eu busquei assim, eu falei assim, a minha força tá ali no que eu aprendi no Empetec. Tanto que a gente demorou, né, meu irmão e eu, a gente demorou para fazer essa reforma, porque eu queria que fosse, assim, seguir a sequência que eu tinha aprendido lá, né? Eu falei assim, bom, já que agora tem que fazer direito, vamos fazer, né? Vamos fazer melhor Vamos fazer a melhor coisa. para dar, né? E, foi isso. Aí deu super certo, né? A gente demorou, aí eu também, através do Empretec, que eu soube dos financiamentos do BNDES, né? Que teve, aí meu irmão foi atrás para ver como é que funcionava, tudo. Então, aí a gente teve esse auxílio, né? Aí a gente conseguiu comprar equipamentos, porque aí a reforma ficou por nossa conta, mas a parte de equipamentos, dos utensílios, né? Então a gente Foi conseguiu tudo tudo nessa oficina. financiado, aparelhos que a gente pegou forno, pegamos máquina de lavar louça que a gente não tinha, né? Que era tudo para otimizar, né? E então, assim, facilitou muito. Então, meu irmão foi atrás disso, né? Aí a gente fez a reforma, aí nós ampliamos, né? Aí foi Que as coisas que mais melhorar. avançam mais. E elas acontecem. Obviamente, a gente sabe que mesmo que planejando, etc., a gente não tem certeza se vai dar certo, mas eu tenho certeza que dá menos chance de dar errado. Exatamente, Dá menos chance de dar concordo. errado. Você não sabe se vai dar certo, mas dá menos chance de dar errado. Seja buscar um Empretec ou uma consultoria, enfim, qualquer tipo de orientação nesse Porque sentido. inclusive com o Empretec, como era pelo Sebrae, então aí eu comecei a ficar muito em contato com o Sebrae.
E aí eles fizeram uma proposta que eles deram para nós, não é que deram, a gente pagava, quer dizer, não foi só para nós, tá? Foi para um grupo de empresários que tinham restaurantes Aquilo. Tá. Porque eu não sei se você lembra que o Sebrae ele tinha cartilhas de como Sim, abrir o lembro, negócio. lembro, né, de como montar numa Academia, academia, como uma montar escritório de contabilidade, locadora, locadora, sim, e lembro, eles, eu claro. lembro que eles falavam que eles não tinham de restaurante Aquilo. Hum, Então eles precisavam fazer. Então eles fizeram essa proposta para nós e para mais um grupo, quem quisesse, né? uhum, Tinha um custo, mas assim, era um custo baixo, mas eles deram toda a consultoria. Então, assim, aí isso também deu mais embasamento para a gente fazer uma ampliação melhor. mais Porque aí a gente direcionado, mais teve direcionado. mais direcionado, porque aí a gente teve visita de vigilância sanitária, a gente teve de administradores lá, tudo ensinando, e eles questionavam para a gente levar a resposta para eles, e aí com isso eles davam, então faz por esse jeito, então faz por aquele jeito, né? Entendi. Tanto que a gente tinha assim o controle era tanto que a gente sabia quanto que eu vendia de quilos por dia. A gente sabia qual era a média de consumo de cada pessoa, né? E o quanto que a gente tinha que comer. Porque como a gente vendia aquilo, então assim, tanto que teve uma mudança assim que foi muito clara, né? Um exemplo, né? A gente comprava alface na feira. Uhum. Só que aí a gente precisava comprar 10, 15 maços de alface, né? Só que aquela alface, quando chegava lá, ela tinha que ser higienizada, ela tinha que ser lavada, tinha que ser tirada, ficava com a torneira aberta, Uhum. né? E depois ia para venda. E ela saía dali vendida aquilo. Aí a gente ficou monitorando aquilo, acho que 1 mês, 2 meses. Eu fazia pesar tudo quando chegava. Aí fazia pesar quando estava limpa Aham. e depois eu somava o que eu tinha vendido, né. Até que a gente chegou a uma conclusão que se eu comprasse higienizada, eu ia economizar muito, Entendi. entendeu. Então eles Caramba! fizeram a gente pensar, por quê? Aí eu comprava higienizada, eu já sabia que eu precisava, por exemplo, de 3 quilos, eu vendia, vamos supor, 3 quilos de alface por dia. Né. Eu sabia que era 3 quilos de alface, então eu tinha que comprar 3 quilos de alface. E ela vinda higienizada, como ela vinha em pacotes de meio quilo, eu sabia que eram 6 pacotes que eu tinha que comprar, que é o que eu Entendi. ia vender. E aí economizava o quê? O gasto de água, Entendi. Não entendeu. era não Então necessariamente somente no em comprar a quantidade exata e ter exata, menos desperdício não, da sobra. meio desperdício. Tenha Isso. que você Aí eu tenha menos tinha sobra e ainda tem a água que você e não economizava. tinha tanto desperdício, né. Exatamente. Isso era, tô te dando o exemplo da Claro, claro, alface, que claro. ficou Mas vocês assim, claro, mediram tudo. mas nós medimos tudo, porque a gente pesou tudo, e isso Caramba, foi que orientação legal, cara. do Sebrae, né. E aquilo ficou, nossa, aí ficou muito claro, porque justamente também eu não tinha noção de como fazer o preço de custo, Sim. porque até então, né, o preço de custo era feito como? Meu pai mandava eu e meu irmão nos estabelecimentos próximos para a gente ver o A preço, média que quanto o estavam cobrando. salgado, como é que estava, né. E a partir dali não, aí a gente já sabia qual que era o custo mesmo, né. Caramba, Eliane, que Foi fantástico isso. Isso é não, fantástico, hein. isso foi bem, assim, uma coisa que ficou bem marcante para mim, eu falei: "Nossa, foi impressionante". Você já teve vamos dizer assim, fraqueza de conhecer você deve conhecer alguém que tem restaurante e já nunca perguntou como que você faz para fazer o seu Olha, até, custo? não, assim, perguntar agora não Eu pergunto, sei. mas na época da consultoria, como a gente tinha reuniões, eu não lembro se eles marcavam mensal, eu sei que foi durante um ano inteiro, né, Lugares. com outros lugares, eu ficava indignada como realmente tinha gente que não tinha a mínima noção do que quanto comprava, porque aí entra muito aquilo que a pessoa às vezes, né, quando você está numa empresa familiar, né, você mistura, né. O familiar, as despesas familiares, o consumo familiar com as despesas Da da empresa. empresa, né. E isso também os cursos ficaram claros, assim, para mim e para o meu irmão que não, tem que separar, né. Então realmente quando a gente separou,
né, que a gente falou: "Não, agora vai ser assim, vamos ter prolabore, vamos ter salário, vamos ver com isso". Aí é que começou a sobrar um caixa para a empresa, tanto que a última reforma a gente fez com o dinheiro que a própria empresa tinha, a gente não precisou Colocar colocar na pessoa física pra colocar na investir. pessoa física. Nossa, que Era só fantástico. mesmo o tempo, tal, o nosso tempo, a dedicação, né, Sim, sim. mas a questão que até então não, né, até então era tudo era uma coisa só, né, então as contas eram uma coisa só, e aí a gente começou a dividir. Você tá tocando 2 assuntos bem interessantes. A conversa que eu tive anterior com a Aham, Gil, ela falou esses 2 pontos que você falou. Você misturar a preocupação que tem que haver de não haver mistura pessoa física com pessoa jurídica e é. entender o seu custo. Nossa, Quanto custo custo para fazer o que eu faço. No caso dela, ela é uma empresa de confecção. Ela tem tá, uma loja de uma confecção, uma indústria de confecção. Então, falou: "Meu, a margem é muito pequena. Eu não tenho muito espaço para erro. Então eu preciso saber quanto custa produzir uma peça. sim, Porque senão eu vou entrar numa mesa de negociação com o meu cliente, eu vou dar dando desconto sobre o quê? isso, né, Se eu não sei quanto custa, ou eu não tenho exatamente precisão disso, qualquer desconto que eu der, eu tô certo ou tô errado. Quer dizer, eu tô exatamente. errado no final. E você tá dizendo num outro segmento, tem nada a ver com Também confecção, que é restaurante, comida, é alimento, isso, que tem que ser feito a mesma coisa, porque é, no fim, né, Irene, isso é interessante. Se resume a todo negócio tem um custo para poder executar aquilo que você vende. exatamente, é. E você compreender quanto isso custa é a única forma. Não é nem que não é uma das, é a única forma de você sobreviver, seguir, Uhum, continuar prosperando, progredindo. Empresas como a Fisco, a da Gil que estava aqui, a uhum. Relax, que tem tanto tempo de jornada, ficaram tanto tempo na jornada, ela se deu não só por quesito sorte, mas também porque em algum momento ali, aqueles que foram assumindo as responsabilidades foram despertando Foram para outros modelos. sim, sim, sim. E é isso que eu queria te perguntar, porque Tan quais os desafios você teve? Porque é família no final, né? é família, No é final. E a gente sabe que essas conversas, chamam de conversas difíceis, às vezes elas já são difíceis com gente que é estranha, com amigos. Você imagina com família. Com aham, família é mais pesado mais ainda, né? pesar. Chega, parece simples, né? Ah, a partir de hoje a gente não mistura mais as contas da empresa e das contas de você, e todo mês cada um tira XLA e não pode tirar nenhum real a mais. Parece que é tão Mas simples, né? simples, mas não, é delicado. Não, mas até que é sempre nós, assim, que meu irmão e eu, a gente se dá muito bem, né, Uhum. e foi tranquilo Foi também com meus natural, né? pais, foi Foi natural também, natural, foi foi natural. natural, Porque natural. meus pais também, eles já, por exemplo, vai aparecendo as tecnologias, realmente, igual maquininha, tudo, eles já não sabiam mais lidar, né, porque meus pais, eles têm, aí, por exemplo, eu nasci, minha mãe já estava com 36 anos, né. Uhum. Então, eles já não eram jovens, né, quando a gente decidiu fazer essa mudança. Então, eles deixaram realmente a nosso encargo, né. E a gente propôs, né, o Prolabore para Ó, eles também, tudo. Então, assim, ficou foi tudo tranquilo. certo, foi Eles tudo não certo. eles não se preocupavam com as contas, na verdade. Eles não se Não, mas de qualquer preocupavam. forma foi muito bem pensado antes para apresentar o modelo. E isso Sim. às vezes é importante a gente conversar e falar, né? Que não é algo que, beleza, eu sei que tem que virar essa chave, ou seja, essa separação tem que acontecer, Uhum. os prolabores têm que ser definidos. Mas não é de supetão, não é nada que vai acontecer. Cada um, obviamente, dentro da sua realidade, da sua Claro. relação que foi construída, ou enfim, cada um de nós sabe. A gente trabalha com os meus pais, como você trabalhou com os Sim, seus. sim. Nós sabemos, eu sei exatamente a maneira de eu contar a mesma notícia pro meu pai e pra minha mãe, por exemplo. A mesma Correto. notícia, a mesma informação, Só que de maneiras mas ela diferentes. alcança cada um deles por uma característica diferente, porque são características, né? E é engraçado, sabe? Porque a gente que é filho trabalhando com os pais, e às vezes eu tenho alguns clientes aqui que são nessa relação, né, Uhum. de pai e filho. E eu vejo muitas coisas às vezes se rompendo, não acontecendo, por pura, para mim, pura impaciência do filho, não é do pai. Porque no fim, é engraçado isso, mas a gente é filho. O filho sobre o pai tem uma certa insubordinação tácita, porque ele é Tá. seu pai. Existe uma. E isso mistura, a gente acha que não. Mistura. Em certas situações, mistura. 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 Só que você vai se provando e comprovando ao tempo, e ele é o cara que mais vai torcer por você. No Com fim, tem os certeza, no dois, são os final. que mais estão torcendo. É, é. E essa, eu chamo que, até falei isso pro Horácio no dia, falei, a gente sabe que a gente é filho, a gente sabe que tá ficando bom quando você começa a ter mais responsabilidade. Ou você começa a ser menos questionado.
Uhum. Você faz uma decisão, pergunta 3 vezes. Aí você não perguntou nenhuma, pô, isso Opa, aqui já tá boa. já tô bom, ele não vai me perguntar exatamente por conta disso. E é normal, porque é uma preocupação de pai com o filho, ó, eu acho que ele não tá pronto o suficiente, enfim, tem uma série de coisas. Tem até um caso interessante, esse cliente que trabalha com o pai e eu sempre chamo um filho, né, o filho é mais novo que eu, tô nessa fase também, eu tô encontrando uns caras bem mais novo que eu. Eu tô tendo que ser conselheiro, né, falar: Tá "Poxa", meu certo. cara mais novo, ele tem até uns 30 e pouco, e eu sempre falo isso pra ele, falei: "Meu, eu conheço seu pai, a questão é a seguinte, a questão não é o que não é se você tá certo ou tá errado, é a forma que você tá apresentando Que não que ele tá não tá que não tá legal, que ele não tá que não concordando. tá Ele não controlando. tá É, concordando com o que você tá falando, é o jeito que você tá falando o que é você tá verdade. falando, É. cara". Mas eu não tenho", falei: "Mas, meu, você tem 2 caras, como você assumiu isso aqui, é o tipo, você assumiu esse compromisso, mas essas outras coisas, tem os ônus e os bônus. E talvez essa é uma das coisas que você vai ter que descobrir de alguma forma. Como você se Como ch comunica, como que você fala isso? Ele vai te entender, porque ele não quer o pior, ele nem torce contra você. É, Somente o jeito que você tá comunicando que não dá exatamente. certo. É, é. Só que se você não entender isso, aí eu chego e falo, vai no Empretec, vai no Leader Training, vai. Porque Isso. quanto mais você se conhecer, melhor você vai Melhor. se lidar com eles, com todo mundo. Na verdade, não só com a empresa, mas com tudo, sabe? E o Empretec, pra mim, né, não sei como você queria abrir essa pergunta, pra mim foi se despertar também, de começar a buscar esse autoconhecimento, que parece coisas. Não é irrelevante, não. Quanto melhor você se conhece, melhor você lidar com todas essas questões. Família, Uhum. diversidade. E ser empresária é lidar com a diversidade Todo todo dia, dia. com Todo certeza. dia você tem uma porrada que você tem que administrar. E você vai respirar e. É porque é você que vai tomar a decisão, né. Exatamente. É a Todo gente que tem que dia tomar a você tá decisão. paralisado, mas você tem algo que você vai decidir, você vai ter que definir. E você tem que estar pronto para isso. E o Empretec me traz isso, Isso. consciente, racionalmente, traz essa racionalidade, É, né? exatamente. É. A gente talvez sabe que isso tem que ser, não sabe aonde buscar. E o Empretec para mim foi o primeiro contato com esse mundo. Hum. E lá em 2007 não era. Hoje talvez é mais popular. Posso dizer que é mais popular hoje em dia? Eu Não não sei, porque assim, sei. eu também não vejo Não fa- propaganda e Ele é nada, não engraçado, tem, não tem, né? porque eu tenho a impressão que ele é uma coisa assim indicada. É mais assim, É, referenciada por referência, alguém alguém. fala, a pessoa vai lá, É, procura. verdade. Mas eu lembro de. Realmente eu me desperto pra isso, aí eu fiz o Leader Train, eu fiz um outro curso no meio disso que chama MBM, quando eu Hum. saio do Empretec, que também vinha nessa mesma coisa, mas é como se fosse um Empretec mais aprofundado, assim, foi de Tá. um ano. Aí foi um ano Nossa. tratando das 10 competências, Competências. né? E aí lá no final tinha ali, como chama? Não é igual não é igual o Leader Trainer que você tem a filosofia do sucesso, mas vai nessa Vai linha, nessa vai linha. nessa Tá. linha meio, que é um curso Entendi. construído meio com essa dinâmica, Aham. né? De Napoleão Hill e tal, você tem as indicações dos livros, aí você começa a ler, começa a compreender, fala, pô, peraí, tem coisa aqui, aí você vai começar a cavucar, aí cada um tem o seu interesse, vai com Correto. fundo achar que tem que ir. Mas acho que todo mundo deveria passar, assim, sabe? Vai abrir um CNPJ, meu irmão, faz isso aqui, É, velho. porque quer dizer, não sei nem se pode comentar, porque eu lembro que a proposta do Empretec era essa, né, que a história do início, né, que era um banco da Eu não lembro. pelo que eu me lembro era Aham. isso, a história era de um banco no sul do país, que ele só oferecia crédito se as pessoas passassem pelo Empretec. Hum, Eu acho que foi aí que surgiu, né, entendi. porque, eu não acho que teria que até buscar a Buscar informação informação, direito. não, eu não lembro, não lembro, não Mas lembro. eu acho que foi essa era a ideia que eu ouvi na Na palestra. palestra? Entendi. Isso Pode que eu ter, deve lembrei. ser, eu não Então lembro. eu achava interessante, eu sempre pensei nisso, falei assim: "Poxa, é interessante porque não é que o pensava assim, o banco não está se negando a dar o empréstimo, mas ele quer que você saiba o que você vai passar, O que que você vai passar? né, porque realmente durante o curso todo você passa por todas as etapas de uma empresa, né. E realmente é o que eu te falo, assim, aquilo me trouxe para o chão. Falei assim: "Bom, agora é assim que eu tenho que tratar. Empresa é empresa, casa é casa", né, É verdade, não, mas é isso né. mesmo. E essa divisão, ela é muito importante na nossa cabeça primeiro, por Sim, isso que eu sim. falei, é interno.
É Não interno, é pra fora, é não pra é para fora, é para dentro. dentro, Aí tá claro pra você, é isso perfeito. Porque aí você até externaliza mais Sim, simples, de forma sim, mais sim, fácil. E vai buscando o caminho de explicar isso pra quem não tá te entendendo. Porque claro. você fica abraçando árvore lá, né, eu lembro do Patão você sai de lá Verdade, é. pilhado. E engraçado, eu tenho clientes até hoje, desde 2007, que vieram do Empretec, né, são clientes até hoje do Olha escritório, só que somos bom. amigos, né, e veio tudo dali. E é muito engraçado, a gente se fala e a gente sempre lembra dessa nossa jornada do Jornada, Empretec. né? Falou: É. "Cara, você lembra do Empretec? Como Porque foi o até Empretec?" uma das coisas assim que eu aprendi bem lá foi justamente a questão da formação do preço de custo, né? Que aí depois quando vê aquele auxílio, né? Tanto que meu irmão, foi ele que depois ele calculou e falou assim: "Ah, Ali, então a gente tem que ter X clientes por dia, que seria aquele assim, a gente tem que ter no mínimo isso para pagar os custos. Daqui para frente é o lucro, né. Então a gente sabia quantos clientes a gente tinha Que que ter por dia. atender. Tanto, né, que assim tinha, porque assim, o meu irmão e eu, a gente conversa muito, né, e aí, por exemplo, quando tinha, véspera de feriado ou tinha algum jogo de futebol, alguma coisa, ou ia ter emenda, aquilo afetava Quebrava esse quebrava, ciclo, né. porque aí a gente sabia: "Puxa, se eu não atingir aquele número de clientes, eu não paguei o custo de hoje". Já tem pra trás, já tô pra trás, Então um já mês pra ficou já trás. ficou um dia a menos, né, então a gente sabia, então, tudo influenciava, tanto que teve uma decisão que meu irmão tomou e eu na Copa na na Copa que teve aqui no 2014? Brasil, 2014 no Brasil. foi essa, acho que foi essa Copa mesmo, a gente decidiu fechar os os 15 dias primeiros da Copa, dar férias para todo mundo. Porque a gente ia ter mais prejuízo estando aberto Do do que que se a gente se fechasse. fechasse. Porque era Fantástico. aquela coisa assim: "Ah, o jogo é um tal horário. Ah, então É, os não horários era vai. muito Ah, no expediente então aí, mesmo, lembra assim, aquela eu época? tinha que ter os funcionários lá, e aí, assim, trabalhando com alimentação, não é a mesma coisa que você trabalha com o produto que você está vendendo. Você está vendendo um produto, ele não vendeu, você encaixota ele, você vende no dia seguinte. A comida não. Sim. Ou tá feita e consome ou já era, né. Ou já era, né. Então, assim, isso também foi uma coisa que a gente controlava muito, o desperdício. Caramba. Porque eu não podia ter desperdício, porque o desperdício era o meu lucro indo embora, Sim. né. Então, assim, a gente tinha que ter muita certeza. Então, eu lembro que nessa Copa a gente decidiu fechar, a gente falou assim: "A gente faz, dá férias para todo mundo", né. E Boa decisão, aí ótima decisão. ficou ok. Então e aí a gente fechou o mês no 0 a 0, quer dizer, a gente não teve lucro, mas a gente não teve prejuízo. Então eu acho que isso já foi. Já foi um Meu ba irmão falou já assim: ganhou, "Já já foi, ganhou. já Não, porque a gente ganhamos, falou lá fora, a questão não é quanto eu vou ganhar, e sim o que eu não vou perder, que não né. vai perder", Eu vou né. perder, sem dúvida, você já começa Porque assim, mesmo a dinâmica que a gente tinha no restaurante, aquilo era diferente do La Carte, que o La uhum. Carte havia muito desperdício, uns detalhes, né, mas, Sim, por sim. exemplo, no La Carte a gente tinha muito lixo, Hum, porque você montava os pratos, a pessoa não comia, ela deixava no prato, sim, você jogava só fora, jogar fora. né. No quilo, a pessoa só põe o que ela vai comer, Entendi. ela não põe a mais e ela não joga fora. Ah, é? Tem esse Tem, comportamento, tem uma tem questão de esse comportamento das comportamento. pessoas? Que legal Dificilmente isso. alguém que vai fazer um prato, O aquilo quilo não coloca coloca e mais do deixa que no porque ele prato, pagou pelo porque peso, ele né. pagou pelo preço. Muito louco isso, né. Ele pagou o outro É, também, né. e ele O à pagou la outro carte também também, ele ele pagou, né. pagou, mas assim, A sensação é a diferente, sensação né. é diferente, isso era muito claro. Caramba, A redução de lixo foi incrível. caramba. Ó, isso eu nunca imaginava mesmo É, não. é, é comportamento, né, Comportamento, é comportamento, comportamento, comportamento. Caramba, meu. tinha umas coi e como a gente ficava, Sim, eu sim. te falei assim, tanto meu irmão e eu, a gente era operacional, a gente só não ficava só Em na. planilha, né, não estava na sua Não, não, planilha. isso era quando a gente fechava. Aí quando a gente fechava a porta, que já não tinha mais atendimento, aí a gente ia para o escritório e aí a gente fazia, Os né, números lá. a parte da administrativa, né. Então a gente estava ali no dia a dia, Ah, então só essa dica que você deu de se eu tivesse um restaurante, eu nunca ia imaginar como que eu ia saber a quantidade de alface que eu consumo,
E Pois como que eu é. ia medir para poder chegar nesse custo? É, Já foi fantástico. teve que. Porque você concorda? A gente Não, comprava faz todo alface, não, faz todo sentido. sentido. Você Não, compra. faz todo Porque sentido. quando você vai no quilo, você tem que ter noção que, por exemplo, hoje, a maioria dos restaurantes, ou grande parte, o quilo está entre 70, 80, R$ 100 o quilo. Então você está pagando 100. Você coloca uma folha de alface no seu prato, você está pagando R$ 100 o Sim, quilo da sim, sim, alface. sim, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, é muito louco, mas quando você traz isso na medição, você fala, nossa, tem todo sentido, né? Não, tem todo sentido, tem Então todo sentido. fez muita diferença, né? Caramba, não, foi muito sentido. Eu nunca, eu sempre É, imaginava, eu sempre já, em algumas oportunidades, já fiquei imaginando como é que o cara calcularia efetivamente esse custo, dado do, porque o à la carte eu acho que me parece mais simples, porque eu tenho a medida você tem a de quanto eu vou medida, pôr no prato. isso, Sei lá, 100 é. gramas de arroz, beleza, na média eu sei qual. Então, porque ele é O montado. bife, você monta, você Exato. sabe ali o Agora no custo. quilo que tá ali É, exposto e para a pessoa servir, você medir é. esse percentual, Eu eu achei somava super, todo super inteligente. dia, a gente somava Nunca tinha quanto que a visto, pessoa muito fantástico. tinha. Você já deu consultoria disso, Eli, Não, pra alguém? Você deveria dar essa consultoria. Eu tenho certeza que nossa, eu conheço uma galera que tem história, eu tenho certeza que eles não fazem. Olha, eu tenho certeza. Não, um eu sei que faz, você não deve, não sei como, mas ele deve ter algum controle bem, porque os caras têm pizzaria, tá? Eu sei que tá, tá. fazem coisas tão bem rígidos em relação a isso. A quantos custos, porque o preço tá ali, né? A diferença entre o ganho e a perda, ele É, fala que é. tá. Ele sempre fala que é o desperdício, né? É o A desperdício. sobra é o que vai estar entre o ganho e a Isso, perda dele. Às vezes um dia, dependendo da quantidade que sobra, eu perdi o dia inteiro o dia de inteiro. trabalho. Eu trabalhei das 8 da manhã às 10 da noite, dependendo da sobra que tiver, eu perdi o dia. Toda a lucratividade do dia. E tem uma outra coisa que, por exemplo, o Lacarte, você vai montando os pratos, né? Então você não tem assim, você faz de acordo com os pedidos que tem, Uhum. né? Então vai sobrar ali no prato, mas o cliente já pagou. No quilo, não, porque você tem que ter eh, você tem que ter todos os produtos para serem servidos até o final do Até seu o final do período, seu. né? Sim. E como é que você faz para controlar aquilo, né? Então, assim, né, tanto o meu irmão como eu, a gente decidiu que, assim, a partir de um certo momento, de um certo horário, a gente não repunha mais. A gente trabalhava com o que tinha. Então, também as pessoas que iam já sabiam que a partir daquele horário, assim, Já então não tinha mais o não repouso, é o que tinha tava ali. Não, não, o básico sempre, mas se alguma coisa que a gente elaborava diferente do do dia, prato do porque dia, alguma prato coisa do assim. dia tal, aí a gente já não tinha mais a reposição. Então a gente só fazia, a gente repunha muito o que dava para fazer na hora. Então, por exemplo, era um frango a passarinho, então a gente fritava o frango, fritava a Tá batata. Então a congelado, gente frita e põe. frita e põe. Então a gente, né? Agora aquilo que a gente tinha preparado, de repente uma carne assada, alguma coisa que já tinha acabado, acabou, acabou. Mas a gente sempre tinha alguma coisa para que era para tudo diminuir o, o desperdício. Entendi. Aí chega um determinado horário, você já vai meio que Isso, esvaziando a gente já vai aqui. esvaziando, né? Porque também aí também Sim, sim, normal, normal. a Porque tem um pessoa já processo até sabia. de limpeza Isso, que já também se inicia, conforme o horário vai passando. é. E só servia, ela fez como uma refeição, né? Só era almoço. Não Só tinha jantar, almoço. né? Não, Só, não só tinha almoço, jantar, né? não, só almoço. Rapaz, eu fico imaginando esse pessoal que trabalha almoço e janta. Deve ser uma loucura, É uma mano. loucura. Mas, por um outro lado, talvez tenha uma facilidade, né? Porque você é tudo uma coisa só, né? Entendi. Você tem um período maior de servir as coisas, né? Talvez você consegue dar uma continuidade. Tô pensando no aquilo, né? Sim, sim, sim. Então você começa o almoço e você continua fazendo até o final. Você vai fazer esse processo, talvez, De de, preparação ali. de diminuir a quantidade lá no final da janta, né? Entendi, entendi. Talvez Rapaz, bem interessante. Não, bem legal. E essa coisa realmente, o que você falou, tanto não só o divisor de água, mas esse racional que você tá falando, que a gente tá acreditando, até o próprio Sim, Empretec, é o que teve o maior valor. Bom, é extremamente valioso, né? Porque é extremamente. o antes e Eu depois, digo, né? eu falo Eu que pensava de uma forma antes, como você é, disse, não só nas questões
de gestão do negócio em si, mas falando especificamente da operação, Da operação, teve já um plim que já valeu todo o Sim, curso, valeu valeu a tudo, semana, né? valeu a semana, Valeu aquela semana que e é uma semana doída, lembra que pra fazer muito. uma semana doída, quase 24 horas, saía de lá à noite, voltava. É. Nossa, nossa, mas que legal você saber que você fez com Patovila também. É, bacana. Caramba, que Vamos ver se a gente coincidência. acha A ele. gente achou o Patovila, cara. É, Achar o Patovila. Meu Deus do verdade. céu. Tem coisas que marcam, né? E pessoas que marcam, né? Na nossa Sim, trajetória sim, profissional, sim. né? Eu lembro, É, como você falou, eram 3 facilitadores, eram né, eu não três, né? lembro realmente Eu não o lembro, mas o Patovila ficou, seja ficou. pelo nome, mas Eu ele acho que era foi pelo característico, nome. mas ele era Era, é, marcante assim mesmo, né? é. E a gente falava que ele parecia com aquele ator. Lembra que naquela época, próximo daquela, tinha uma novela que tinha aquele ator que era um bom exemplo, mas lembra que ele jogava raquete? Aquele Dan Stubach. Era Dan Stubach? Acho que é Dan Ai, Stubach. eu sou tão ruim pra É, não, nome de ator. enfim, ele parecia esse ator. Aí os caras falavam que era da raquete no meu grupo lá. Aham, Nossa senhora. Caramba. mas É, legal. e a coisa vai, a coisa segue Uhum. crescendo, seguindo, mais um investimento, outra virada, sai de lá vira 100% restaurante, porque vocês Restaurante, saem vai dali. isso, é. E que momento, ele chegando ali em 2018, aí os anos foram se passando. Foi. Quando que vocês começam, aí agora indo eu te disse aqui, revelei antes da Aham. gente começar a gravar, né? Que a história da Chuvisco, ela é muito bonita porque é a forma que ela termina. Dizem que Sim. uma história ela não é contada só pelo como ela se começa, mas sim como ela termina. E a de vocês, particularmente, como eu disse, ela destoa de tantas outras que eu já vivencio e já vivenciei. Porque é uma das poucas que, de fato, de maneira consciente, a operação para. Sim, sim. Tem até tem um termo, tem um termo que diz que o fim de toda empresa, né, são três, né? Ou a empresa ela é vendida, Tá. ou ela é sucedida, ou ela Sim. morre, Ó, ela foi. É, fecha, ela é. fecha. E esse fechar, em tese, no Brasil, falando de Brasil, geralmente, né? E Uhum. falando de Brasil porque eu não conheço outros mercados, falo Sim, outras sim. praças, é sempre fechar porque quebrou, né? Não porque eu decidi Sim. fechar, é porque quebrou. Quebrou. Sócios cidem, tem um problema de sócios, brigaram, ou alguém faleceu, por isso que aquele cara que era o motor do negócio faleceu e aí o negócio foi Uhum. por água, dívida, outro problema quebrou de questões de caixa. E a chuvisca não é nenhuma dessas três, que são as mais comuns. É É, nós aquela que onde decide de destoamos. maneira Consciente. de maneira consciente, racional, parar. Sim. Como foi esse processo? Então, assim, com meu irmão, né, a gente veio uns anos conversando, né, não foi um processo assim, não foi amanhã vamos fechar, não. A gente levou aí de 1 ano e meio a 2 anos para observar. Porque realmente a clientela tinha mudado, né, então isso assim, acho que para nós foi o que mais impactou. Porque nós tínhamos realmente, assim, a nossa clientela era os clientes, os donos das lojas, os lojistas, que vinham com as suas famílias, porque muitas lojas ali na região eram familiares, né? E a grande maioria, né? E o pessoal ia almoçar lá. Então era aquela coisa de assim, eu recebia as pessoas como se eu recebesse na minha casa. Isso é Uhum, fato, né? Só que o bairro começou a mudar. Então começou a aparecer outras lojas, o bairro começou a aumentar, né, as empresas, os lojistas, e começou a ter um fluxo maior de pessoas ali. Só que já não eram mais aqueles clientes igual que vinham antes, né? uhum. Então, isso começou a mexer um pouco com a gente. Sério? Um exemplo assim, Sim, pode sim. parecer bom, mas assim, por exemplo, a pessoa chegava lá assim, por favor, onde é o banheiro? Eu falava assim, é ali, pode ir. E de repente entrava uma pessoa, onde é o banheiro? Cadê o banheiro? Aí se me pegava num dia que eu estava virada, eu falava assim, não, Ocupada, ele está em manutenção, quebrado. né? Então, assim, esse tipo de gente que chegava lá, então, assim, eram pessoas que passavam, Era gente de passagem no agente de Brás, passagem do na Brás, região, né? né? Então, não era assim o cliente que vinha em busca daquilo que a gente Do oferecia, do serviço. serviço, tal, daquela atenção, daquele cuidado, da comida. Porque aí, por que que você não tem isso? Por que que você não tem aquilo? Eu falei assim, gente, porque não é o nosso.
não é a nossa linha, né. Então isso começou a incomodar, né, muito. E a própria, né, expansão ali da feirinha da madrugada, ela começou a chegar até ali. E como que é, né, pra quem não menos avisado, a Feira da Madrugada sempre existiu, mas ela Sim, era infinitamente não é que era menor, mas ela era uma localização isso, diferente do que a gente tá falando que tá no Pari, que quem conhece exatamente, a região, é, né, sabe, né. Ela foi subindo, ela foi foi crescendo e subindo, foi subindo. é. Então, assim, então quando a gente chegava de manhã, a gente já tinha que lavar toda a frente, tinha que limpar, então assim, na verdade, isso foi uma das Sim, questões, sim, claro, né, claro. É, e nunca é só uma razão, não é né, só é uma, uma né, então, reunião de aí a motivos, né. gente viu que realmente, assim, só o restaurante como estava por quilo, não estava já suprindo a demanda. Então a gente teria que fazer uma outra reforma. Entendi. Aí porque aí, assim, a ideia seria talvez mudar para novamente pôr alguma coisa de lanchonete, fazer alguma coisa de lanche rápido, porque, era um outro pu na verdade a gente pensou muito na clientela, era um outro público. Então a Ou gente seja, a teria estrutura que você que estava era para um público X, e X esse público estava mudando, vindo buscando outra outra coisa. coisa, então a gente O tinha McDonald's que tem alguma influência nisso? Porque abriu um Mac ali, não abriu? abriu. Abriu um Mac, eu não sei se foi dentro do shopping ou é na Não, eles rua. abriram uma portinha do lado de fora, mas tá ali na mesma Tem ali, rua. né, tem ali. Tem, Ele tem uma tem. influência nisso ou não necessariamente? Então, na clientela que a gente tinha, assim, enquanto permanecia os clientes de loja, né, Tá, tá. nem tanto, porque, aquele pessoal é aquele pessoal que ia todo dia trabalhar. Uhum. Então você quer um lugar bom para você Meu comer. Aquele pessoa que é de passagem, ele tá ali para fazer compra, então ele quer comprar e ir embora, que é uma coisa rápida, é um lanche, é um negócio que pega ali e vai embora. Então era isso que a gente precisava Entendi, fazer, talvez, começar a oferecer lanches de novo que a gente já não tinha, porque a gente já tinha virado só um restaurante, né. entendi. Então aí a gente respirou muito fundo, né, meu irmão e eu. E aí a gente foi observando o quanto que aquilo permanecia, se Faz era, né. sentido. Então aí no momento a gente decidiu, a gente chegou, né, eu com ele, né, ele na verdade para mim, e a gente falou assim: "Bom, ou a gente faz uma nova reforma, ou talvez seja o momento de a gente fechar", porque assim, a gente estava muito cansado, né, porque a gente abria às 7, só que meu irmão chegava lá às 5. Quantas horas de trabalho a gente tá falando ali na época ali? Umas 12 horas, 12 horas, 12 a 12, 14 14 horas por horas. dia, É, né? é. Imagina. E a gente fechava depois às 4, mas a gente saía às Tem 8, limpeza, tem tudo, né? porque a gente limpava tudo todo dia, né. Então todo dia aquilo era limpo, né. Então assim, a gente estava cansado, então aí a gente pensou: "Bom", né, ele falou assim: "Bom, eu tenho", né, ele trabalha como ele já atendia alguns clientes no escritório lá, de advocacia. E aí ele falou assim: "Bom, dá para eu dar continuidade". E eu, de certa forma, assim, eu estava tranquila também, que eu falei assim: "Bom, eu me viro", né. Eu falei assim: "Eu tenho também eu já cheguei a dar aula de inglês também, né, então eu tinha como me virar, né, eu tinha essa parte A de gente falou nosso inglês, professor foi comum, né, o de Zuno. professor Nosso Zuno foi nosso então, falecido Zuno, nosso isso, né. professor. Então eu tinha isso, eu tinha a parte de que eu mexia com alguma coisa de gráfica, de designer também, tudo, então eu sempre estava Fazendo alguma ali. outra coisa. Então eu falei para ele: "Olha, eu com o que eu tenho", eu falei assim: "Eu consigo me virar, né, eu não tenho ninguém que dependa de mim, e nem os nossos pais dependiam da gente, Uhum. né, porque eles já tinham construído, assim, o pé A de vidinha meia dele, deles, ele já estava com o tinham a dinheirinho dele, aposentadoria, sim, então sim. eles estavam tranquilos. Então eles não dependiam daquilo, né, então foi aí que a gente decidiu, falou: "Ó, bom, então vamos fechar", né. Aí a gente definiu uma data, né, que foi em maio de 2019, acho que foi dia 3 de maio, porque eu lembro que tinha o dia do trabalho e depois a gente já não abriria, né. Mais uma e a gente teve eu fiz mandei fazer, né, meu irmão mandou fazer um banner para avisar os clientes que a partir daquela da e como eram todos conhecidos, a gente foi avisando os clientes, né. "Olha, a gente decidiu fechar", aí o pessoal: "Ah, mas por quê? Tá bom", eu falei assim: "Não, não tá bem, a gente simplesmente estamos cansados, né". A gente cansou, assim, realmente, precisava dar
tempo, um respiro, Uhum. né. E aí a gente ficou um mês avisando os clientes, tal, e até aconteceu uma coisa, assim, muito interessante, porque na última semana, vários clientes se reuniam lá para se despedir, né. Aham. Então eu tenho fotos, tudo, a Ah, gente que legal. Tem, tirava, ficou tudo então registrado ficou tudo isso. registrado. Nossa, que legal. E teve em particular um cliente, assim, que eu falo que até meus funcionários falam assim: "Puxa, mas o mais chato falou isso, né?" Porque ele era assim, talvez não o mais chato, mas, a gente Exigente. fala chato, mas assim, ele sempre falava para aquela crítica É construtiva, né, exigente. Vamos dizer e que ele era o mais dava, né. exigente. E foi muito interessante. E ele era de poucas palavras, e ele era um funcionário, na verdade ele é funcionário da parte de tecnologia de uma empresa lá, Uhum. né. E ele falou assim, isso eu achei muito interessante, que ele no último dia ele chegou e falou assim: "Olha, eu sempre critiquei muita coisa, tal, mas você sabe que era para o bem". Eu falei: "Não, claro, sem dúvida, né". E ele falou assim: "Olha, mas uma coisa que vocês fizeram que eu nunca tinha visto ninguém fazer". Ele falou assim: "Até o último dia, você nos atendeu da melhor forma". Eu falei: "Com certeza". Eu falei: "Isso eu fazia questão", porque a gente fechou, porque a gente realmente decidiu fechar, não é porque Então ficou com problema. estava oferecendo um serviço ruim, né, Sim, porque sim, é o sim. que você até comentou, É, que eu tô né. falando aqui, E ele exatamente. falou assim: "Olha, isso eu nunca tinha visto. Uma pessoa que até o último dia Show. vocês mantiveram a qualidade dos produtos, tudo, e pronto, aí fechou". Literalmente, Aí se eu foi resumisse, é quase manter a tal da dignidade até o até o final, final. até o E final. isso é muito lindo. Não a história de ter terminado, mas Sim, sim, o mas como o como você foi faz terminado. isso, porque novamente é extremamente raro, sabe? A gente É, convive novamente com várias empresas, vários empresários, várias situações das mais sim, diversas, sim. e a gente não vê esse tipo de história acontecendo desse É, jeito, não. Realmente é algo que tem que ser compartilhado com os outros. sim, com certeza, é. Porque os ensinamentos aprendidos ao longo dessa jornada aí que você acaba de nos relatar, eles são, assim, educativos. No mínimo são educativos, São cara. e Fala, meu, porque qualquer um que tem empresa, você tem que falar, meu, olha o cálculo do custo, olha como isso aqui. Porque, novamente, fazer tudo isso e planejar não é sinônimo de que vai dar tudo certo e não vai que vai dar tudo acontecer. certo Mas eu nem tenho não. certeza que você vai diminuir, vai minimizar o pior. Isso, com Isso eu não certeza. tenho dúvida. Porque a racionalidade da decisão tava, não é porque vocês mudaram o mercado, mas vocês tinham o cálculo do custo. Sabia quanto que tinha que Quanto que entrar você e o por que dia, precisava para sabia quanto manter. que era o peso disso, quanto que era. Cara, ou seja, a gente tá falando de uma minuciosidade na gestão que eu não sei, a gente como pequeno e médio empresário, dizem que, eu já li sobre isso, não sei Hã, até onde tá certo, que a questão do empreendedor brasileiro tem, eles falam que tem o empreendedor de oportunidade e o de necessidade. ok, Não sei se é isso, tá. exatamente essa palavra, mas falou que no Brasil, a maioria das pessoas, ele empreende por necessidade. Acontece uma situação específica na E vai. vida, cara, vou abrir um negócio, que eu preciso estar, não é daquela de oportunidade assim, não, descobri um nicho, eu tenho uma oportunidade da qual só eu mente vi, vislumbrei algo aqui Aham, diferente, aham. inventei alguma coisa, né? Que a gente vê muito no filme americano, né? Claro, tira aí Sim, todas as fantasias hollywoodianas, tá. mas existe de fato lá empreendedores, e existe muitos empreendedores lá que vão no nível em busca de situações, descobertas de invenções, novidades mesmo, disrupções de mercado, né? Sim. E realmente, se a gente vê no Brasil, a maior parte da história, toda a galera que começou, seja dos seus pais, por exemplo, eu acabei, a gente não falou, mas acho que vai ele sentido puxar. Eles chegam de Portugal, que Meu irmão falou. o Horácio Aham. comentou que eles casam lá por procuração. Isso, é. Eu nunca tinha, depois até, eu tenho que falar pro Horácio, eu fui procurar na internet essa coisa de casamento por procuração. E era muito Sim, comum era mesmo, muito né? comum, Porque é. um vinha antes É, porque e ele na verdade também, ele só pôde vir porque alguém fez a tal da carta de a carta chamada. de chama Né, tipo a porque carta de alguém referência, carta de né? referência. E aí, no caso, minha mãe, ou ela viria por carta de chamada, ou ela teria que vir De vir casada, né. casada, Aí né, ela ela veio casa por casada. procuração, Foi enfim, isso mesmo, é. e isso é fantástico. E mesmo naquela época, você vê as oportunidades que as pessoas eles tinham forma, ou ele trabalharia para alguma coisa, ou ele abriria o próprio negócio, porque mas era sempre no nível da subsistência, não falando: "Não, vou abrir uma rede de restaurantes Ah, para sim. não sei o quê", não, você vai trabalhar em alguma coisa. Uhum. Então eu posso ter ali é birosca o termo que falava? Eu esses dias eu vi que eles usam birosca, não é birosca. Tinha uma expressão muito típica na época, ali nos anos 30, 40, 50, Hã. que eles chegavam, muitos migrantes vinham,
posso estar cometendo algum equívoco aqui lá no termo, Tá. mas eles abriam, era muito, você abria essas mercearias, né? Porque você vendia as coisas. Ah, tá. Eu não Eu lembro o não sei nome, mas exatamente o não. nome, né? Aham. E tem até um colega meu que falou da história do avô dele, é muito parecido também, chega de Portugal e ele virou caixeiro viajante. Tanto que ele Ah, construiu a tá. vida do interior de São Paulo, nessa região de Ribeirão Preto. Vinha para São Paulo, comprava as coisas, comprava sapato, E comprava, vendia. botava na sacola, É. voltava para lá e saía, Nós tínhamos alguns clientes que foram assim. vendia e É, depois abriu a é. mercearia lá e depois no viral virou supermercadista. Uhum. Quer dizer, ele não, mas os filhos vêm dentro dessa origem. E normalmente esse fim, a forma que ela foi construída, essa racionalidade, é o que fica um puta de um exemplo. E aí, por isso que eu perguntei pra você da consultoria, porque a quantidade de conhecimento que vocês adquiriram nessa Bastante, né? jornada aí, meu, Com de certeza. É. restaurante, tem muito ensinamento Tem aí, muito, tem muito. Eu tem tinha muito tudo assim, eu ensinamento. fazia muita planilha, né? Eu tinha tudo bem controlado. A questão dos cardápios, não repetia. Por mais que a pessoa falasse, ah, tá comendo a mesma coisa. Eu falei, não, não tá, porque só vou fazer isso aqui daqui a um mês de novo, né? Mas tudo bem, não Boa. tinha. E Era aí aquela. passa-se essa decisão, toma essa decisão, as coisas acontecem. E hoje, e o que que você vê nessas, o que que você está fazendo hoje? E o que que você carrega continua carregando com você desses ensinamentos todos, porque Ah, a sim. riqueza disso é absurda, É. novamente. Fazer planilha de custo desse nível, esse detalhamento que você me deu aqui, eu vou ficar com isso de verdade. Agora, Eu toda vou vez que você bater for. nessa. Toda vez que eu ver alguém no Toda restaurante, eu vou vez. chegar. Não, pera aí, ó, vou te dar o Você telefone sabe de uma quanto que pessoa. custa Você a vai falar com alface? essa pessoa, ela vai te ensinar a É, calcular o alface por peso. Depois que você é, aprender isso, você pode falar qualquer outra é. coisa. Deu um trabalhão, mas foi válido, foi O que válido. que você tem carregado desses ensinamentos e o que que você Então, tem porque conseguido aplicar no dia a dia, hoje? No sim, seu hoje, né? isso sem E você leva dúvida, pra vida, né? Você leva pra vida. Acho que tudo tem uma levo planilha para a lá. vida. Tudo tem uma planilha. Então, a gente acabou encerrando antes da pandemia, né? É, nem Então, pegou a pandemia, né? nem Como pegamos a força. pandemia. E o meu irmão fala, nossa, se Foi um ano talvez antes, foi literalmente um ano antes. talvez se a gente não tivesse fechado antes, a gente teria fechado durante, porque como a gente já vinha num processo de tipo cansaço, né? Isso. De assim, do muito trabalho, e tal, e aí, realmente, com a pandemia, as pessoas tiveram que se reinventar, né. Então, e se a gente tivesse no processo da reforma, porque é o que teria acontecido, né, então realmente, a gente teria passado por uma situação bem mais Bem mais delicada, complicado, né. sim. Mas enfim, como a gente decidiu antes, e eu procurei, assim, eu sempre gostei muito da área financeira também, né. Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar mais a aprender sobre o mercado financeiro, né. E aí hoje eu estou num processo de aprendizado de consultoria para Uhum. de investimentos, de financeiro e de educação. Também penso muito na questão da Educacional. Olha, educacional. pra mim. E aí, claro, né, que Aham. tudo isso, né, Sim, sim. desse tempo, já estou aí desde a pandemia, né, Sim, sim. então 5 anos aí. 5 anos, mas assim, eu estou realmente querendo estruturar de uma forma, né, que realmente atenda o meus objetivos, né, que eu Legal. quero, mas de uma forma correta. Então, assim, tranquila, sem correria, não tenho pressa, Uhum. mesmo porque agora meus pais demandam um acompanhamento maior, Sim, né, sim, sim. então, o tempo que eu tenho para me dedicar a isso é menor, mas eu tô fazendo, né, Legal. então tô indo e realmente essa questão organizacional, né, até a questão de custos também, né, então isso eu já tô fazendo, levantando o que que eu preciso, então planilha, já tô fazendo Boa, boa. já Ó, e eu já vou te dar para uma ideia de negócio aqui. Essa aí, mas combinado aqui, você tem que dar. Ou você tem que fazer consultoria para restaurante, fazer esse restaurante. negócio, ou fazer um curso, um treinamento para ensinar as pessoas. Porque, e é engraçado, esses dias um cara me falou uma coisa, Eliane, e eu tô com isso na minha cabeça aqui, martelando, martelando, né, e eu não sei o que fazer. Eu falei, Adalto, falou, qualquer pessoa hoje, por conta da Uhum, tecnologia, obviamente, todos nós que temos um determinado conhecimento técnico muito profundo em uhum, algo, temos uma oportunidade gigantesca, principalmente quando fala de treinamento, cursos, etc. Bom, novamente, a gente chama, ficou um termo até um pouco pejorativo, essa coisa de curso online, né? Como se fosse hum, uma coisa menor. mas não é. Mas, na verdade, a profundidade disso é o seguinte, porque hoje, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas assim,
poucas pessoas acabam tendo esse processo de erudição, de se aprofundar nos temas e assuntos. Isso que você falou que acabou construindo, Uhum, exigiu de ti um conhecimento, uma erudição de fato no tema. Entender o correto. que é custo, como calcula isso. Isso não é matemática de formação. E a gente não tá falando disso. Sim, sim. Eu tô falando o seguinte, beleza, eu me dediquei de maneira profunda sobre um determinado tema, não só do ponto de vista de compreensão, mas transformei essa compreensão em aplicação prática. Sim. E vou usar o exemplo, eu vou ficar acho que o podcast inteiro falando dessa coisa do alface, porque eu achei a coisa fantástica do planeta. Terra, gente, vocês não têm ideia, eu nunca ouvi alguém falar isso pra mim. Que Nunca pesou vi. alface. Que pesou a alface pra saber o valor do custo. Nunca vi um negócio desse. Mas transformar esse conhecimento que é técnico, teórico, em uma coisa aplicada, que é aí é a tal da inteligência que a gente fala tanto. Uhum. Hoje, a sabedoria nossa, é isso que a gente conseguiu fazer, é conseguir compartilhar com os outros. É, Porque a maioria das pessoas não pensaram por isso e vai não. caminho. E, E e- você tem a solução dada. é, E não só teórica, vivida prática. Falou, não, vida peraí, eu não tô te prática, é. falando algo que, eu acho que se você fizer desse jeito vai funcionar. E, Não, falou, meu irmão, e tem vai mais um funcionar detalhe fazendo sobre a desse jeito. alface, né? Porque ela toda semana tá um preço. Tem oscilação do Tem a preço dos oscilação do alimentos, sem preço, é. dúvida, sem Por dúvida. isso que era a necessidade de você saber a questão, no caso a minha, né, de É. saber o peso, o quanto que a gente consumia em peso, porque aí o preço também ele Impactaria exatamente impactaria, na né. média ali, Por no isso que valor quando da eu grama. comecei a comprar, né, que nós começamos a comprar embalado, higienizado, aquilo virou meio que fixo, Fixo, custo fixo, não teve mais variação. não teve mais variação, Sem dúvida, sem dúvida. entendeu? E, Então, e isso, sabe, e hoje, que eu ia comentar, tá muito com a tecnologia novamente, tá muito simples transformar esse tipo de conhecimento muito específico nossa, em treinamento. Você pega sim. essas plataformas, um Hotmart da Uhum. vida, tem tantas outras aí, mas aquela acho que é Eduz o nome. Eduz, é, Tem a Eduz e a Hotmart, que a são as Hotmart, principais. tá. Tem outras, mas assim. Mas essas, eles têm na própria plataforma deles, eles têm coisa pra você gravar. Se não me engano, Sim. você tem lá um aplicativo, você mesmo se grava, você monta uns slides lá. Eu já vi uns bem zoado lá. Se grava e coloca como treinamento em curso. Transforma em livro, e-book. E-book, Você sim, é consegue com pegar tudo isso que dicas se você conhece, que é uma jornada fantástica e muito profunda, num negócio. E um negócio que não depende de você, na verdade. Ele funciona de maneira. orgânica, né? Não, Assim, que vai, vai funcionar normal. organicamente. Ó, depois que eu vi, teve um cara, uma pessoa X que me consultou para abrir a empresa dela. Ela vende curso de. Como que é o curso? Arquitetura terapêutica, não sei do que. Eu não entendi nada, nem o nome, até o nome foi estranho pra mim. Aí porque eu tinha que achar o KNAI lá, né, pra ver qual que é o código Qual que que enquadrava. vai usar? Aí eu falei: vou botar é treinamento, cara, isso aí, né. Aí ela tentou até hoje eu não consegui entender o que que ela faz. Só sei que ela transformou num curso, ela é Tá. arquiteta de formação, só que ela fez um negócio lá de harmonização de ambiente, sei lá o que que é, deu um nome. Ela como se fosse um método, sabe. Então ela tem um curso, tem uma mentoria no WhatsApp e fecha turmas. Ela faz 2 turmas por ano. Caramba, Cara, interessante. eu achei a coisa mais. Falei, meu, se essa pessoa conseguiu fazer isso com um negócio que nem eu não consegui nem Que nem entender do que você ela entendeu? falou, que ela falou. E olha que eu já vi gente com ideias das mais variadas, coisas mais práticas, assim, de Sim. palpáveis que ajudam as pessoas. Porque qualquer um que tenha um restaurante ou qualquer coisa, gostaria de talvez sentar com uma pessoa como você, ou como eu que conheço, ou como as meninas, Uhum. e talvez falar sobre esse assunto. Aí fala, pô, isso aí faz sentido. Porque na verdade hoje, então realmente, eu não sei se é bom ou ruim, mas a galera quer o atalho. O atalho, exatamente, é. O tá Essa coisa da pronto, erudição, de entrar, entender, sei lá, se eu vou fazer. tal Tá meio talvez difícil. até por isso que Mas, muitos, assim, muitos, não mas vou faz dizer parte. Não, não vou dizer que é muitos, né, mas algumas pessoas procuram o franchise, né. exatamente. Porque Porque aí em você já tese tem o você tem um método, modelo, você tem um método, você tem um tem o modelo, modelo, tem você o tem um modelo modelo. pronto, né, mas que isso varia muito também, né. Eu Mas acho tem uma que coisa de perfil, Helena. Por isso que a maior parte das franchises, não todas, mas muitas fecham, devolvem. A taxa de devolução ela é alta, não é tão baixa. uhum, Obviamente, se for por franquia, você tem que granular isso. Mas a taxa de sucesso de franquia de alimento não é tão alta assim, não. porque, Não é tão alta assim, eu não, tenho a viu? impressão que é justamente aí a Vou pessoa, chutar um número ela aqui, mas tem o dinheiro, ela quer quer investir empreender, e acha
acha assim que vai ter o retorno Vai porque comprar um método e com um vai funcionar. modelo, vai É, botar o dinheiro lá, vou botar uma é. pessoa e vai funcionar. E não tem nada a ver E com não isso. tem nada a ver. Nada a ver com isso. Ele até ajuda, mas assim, eu acho que a É, pessoa avança umas casas, né? tem Avança umas que casas, né? Avança umas casas, sem dúvida. O Adalto falar que vai dar um curso de contabilidade estratégica, não sei o quê, e o João, que já tem um nome no mercado, falar é a mesma coisa, é outro nível. O aham, alcance é outro. Eu abri uma franquia da Cacau Show, hã. é uma outra coisa do que eu abrir chocolates Lolô. Sim, Não tem nada a não ver, é tem diferente. Mas não é sinal de sucesso, de que vai dar certo, né? Não não tem é nada a sinal. ver que vai dar certo se Não, você não entender o do processo. É você não negócio, entrar lá no negócio e de fato compreender esse como que fluxo ele de funciona, processo, como é. ele funciona. Como que é a clientela do local, Então você falou esse né. mapeamento de critério, fazer essa Isso, pesquisa de público e de mercado, essa é. conexão. Tanto é que é aquilo que eu comentei com você antes, né, o fato de a gente ter decidido porque a gente viu que precisava, a gente ia precisar fazer uma outra mudança, então Foi um ponto-chave de decisão. foi o E ponto-chave, foi isso. provavelmente todos esses processos e métodos já estabelecidos teriam que ser redesenhados, porque, como você Isso, falou, servir o à la carte, perdão, o buffet era totalmente diferente do que ter o lanche do que ter o novamente. lanche novamente. O processo, a logística Isso, é. interna, o pesar o alface é Fez uma alface diferente. diferente. Eu tenho que pesar o alface de um outro É jeito verdade, aí. é. Mudaria, né? Dado as Isso, é. características do negócio. Muito bom, muito Mas bom. isso assim, no geral, isso tudo ele trouxe essa base para mim, para agora, que, né, que eu Legal, legal. penso em Em outros, em outros ir voos aí. outros voos, mas também eu tenho pensado no processo, né, Legal. então eu estou fazendo com calma, com tranquilo, sem pressa, Sim, sim, sim. né. Se tem o tempo pra pensar, se tem pra Isso, planejar, planeje, né? Já falou assim, você isso, tem tempo pra planejar, não, é, planeje. Se eu não tranquilo, posso, tudo bem, mas se eu tenho que planejar, planeje. para Novamente, não é fazer garantia de que vai dar tudo certo, mas a gente já minimiza, com certeza, a quantidade de erro. exatamente, é. Muito, muito, muito. Tal qual a gente falou das opções lá, né? Trava de alta Até com put put lá. É a única certeza que eu tenho que eu sei quanto eu vou perder já. Se sim, der tudo errado, ó, eu vou perder isso. Quanto ganhar, eu posso ganhar o infinito. Não, mas não, eu não, perdão. Até ganho é trava. Trava pra o ganho, mas eu perdo não também, né? não perde Não também, perdo verdade. também, Nada de também. fazer Nada a descoberta. fazer descoberto, não vender carro descoberto lá. Aí é, É é verdade. suicídio. E pior que tem gente que se enfia nisso, né? É, Tem muita gente se enforna nisso. E eu é. quero ir para os meus filhos a gente perguntando sobre isso mesmo. Nessa nova jornada de Uhum. investimento, quais as maiores barbaridades você tem visto, ouvido, ou vivido? Visto, na verdade, nesses grupos, né? Porque agora você tá no meio desses grupos, Pois é. as histórias se Se fala, pô, se entrelaça. É. entrelaçam, polo de tal, não sei o que ser. E por que você acha que tem tanta gente caindo nesses contos? Eu vou dizer conto do vigário, eu não quero ser pejorativo, pois esses contos de que eu vou ficar milionário fazendo day trade dentro de casa, trabalhando 1 hora por. Porque você viu aquele cara que ele falou que se você fizer 1 hora por dia, acho que é 1 hora por dia, você vai ganhar, acho que é 200, 300 reais, 500 reais, sei lá. Eu tenho um cara que vende alguma Ele coisa que assim, ele ó. É vende 1 hora por dia de day trade e você ganha até tantos reais mas por ele esse não dia. fala o que pode perder, né. Né? Só fala isso. Ó. O que É. você tem visto de loucuras e de bloqueio? E por que você acha que as pessoas estão procurando isso? Já que você está Então, nessa fase de estudos, né? então, assim, eu agora tenho um uma estratégia mesmo, assim, que é pela diversificação, né. Agora, assim, o que as pessoas às vezes procuram é realmente o retorno rápido, Uhum. né. E isso também, assim, também como numa empresa o retorno não é rápido, né. Você tem que ter aquela constância, né. Então, assim, a pessoa vai com vontade de, né, de fazer uma operação no mercado financeiro e quer um retorno rápido, e não, existem os ciclos de mercado, né. Então, ele tem existe um comportamento, se você respeita ele, acompanha, aí você começa a entender um pouco de como funciona, né. Então você tem os altos e tem os baixos, né. E às vezes a pessoa vai em busca, assim, do retorno rápido, e vai ter um momento que você vai ter que não é, agora não é o momento de ganhos facilitados. Pode ter um ou outro que dê, vou dizer, a sorte, pode ser, né, que pegou, fez uma operação bem-sucedida, né, mas assim tem que se aprofundar muito, tem que Uhum. e às vezes a pessoa não quer, assim, perder tempo
em sentar, em estudar, né, Uhum. em ver, entender como realmente funciona, só quer saber: "Ah, mas fulano falou que é tanto de lucro ou tanto porcentagem ou tanto por dia", né. Mas tem que se dedicar, senão Senão não sai, né? não sai. E por Tem que 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 você acha que o procurar. pessoal tá caindo nesses contos? É por causa disso mesmo? Fácil. Eu acredito que é Quer busca de facilitar. O um atalho, é o tal do retorno, atalho. um O atalho. atalho, um retorno rápido, fácil, algo milagroso, assim. E como que você acha que você vai abordar essas pessoas, considerando que você vai querer vender uma consultoria, onde 99% tá dizendo que, não, peraí, se você for comigo, e eu for Sim. seu assessor, né, obviamente, você fica tranquilo. É 150% do CDI, fica tranquilo. Não tenho risco, e se tiver risco, o FGC te resolve. Então, assim, pelo que eu aprendi, assim, que eu tenho ideia em fazer, na verdade, eu vou começar pelos Hum. custos da pessoa, por incrível que pareça, né. Eu Boa. Olha tenho os que custos de novo saber voltando aqui. Vamos pesar os o alface, viu, gente, custos menino? Vamos todo mundo pesar o é, alface. Se souber o os peso do custo do custos de novo alface. da pessoa, porque, assim, a pessoa tem que saber o quanto que ela, o gasto que ela tem mensal, diário, vamos supor mensal, né. E a partir daí é que você pode definir uma estratégia do que é melhor para você investir. Porque existe uma divisão, assim, que do que você ganha, 55% é para os seus gastos fixos, para os seus gastos diários, né. E o que que você poderia investir seria em torno de 10%. Se você conseguir investir 10% já Bastante está coisa, né? ótimo. Só que se a pessoa não tem noção do quanto que ela gasta, ela não pode, sabe? Então aí ela só fica pensando: "Ah, então eu vou investir isso, eu vou ter esse retorno", tá, mas e se você cobre os seus gastos, né? Então a minha intenção é ir por aí, é até uma questão de educar nesse sentido. Então vamos começar pelos custos, quanto você tem de custo, então quanto que você pode investir, o quanto que não vai te abalar, né? E a partir daí você começa a montar sim, uma Hum, carteira para ver o retorno que aquilo pode dar, quanto que uma reserva de emergência, que às vezes a pessoa precisa ter, né? uhum. Porque senão aí você vai atrás de lucro fácil, de retorno fácil, Vai dar e ele, ruim. se ele não vem. E no final, o seu caso, o seu maior case vai ser você mesmo, né? Você tem como mostrar Exatamente, a sua exatamente. carteira, né? O meu histórico. O meu Ela falou, histórico. mas é skin the game. É, Adoro essa palavra. skinny, Skin the é game. Skin the verdade, game. Que é é. o. Não, pera, não, mas como é que. Eu falei pra você, eu lia muito aqueles relatórios da Empíricos, quando eles começaram lá em 2014. É, Eu sempre li lá do Felipe Miranda, sempre li. E eu lembro, eu aprendi muita coisa lendo aqueles. Como eu sempre também, essa coisa da leitura. Cara, eu não sei como que as pessoas podem perder esse hábito da leitura. Eu fico. Nossa, me dá agonia. O Arthur, eu tento pelo exemplo, obviamente. Em casa cheio de livros espalhado. Eu tenho livro na casa inteira. Toda hora eu tô com um livro lá lendo. sim, E, mas bom, eu faço questão de, em vez de ficar falando pra ele ler, ele me vê lendo, lendo. né? Ele me vê lendo. E antes de dormir, geralmente a gente lê algum livrinho lá. E eu lembro dele falar uma coisa que, falando do Felipe, eu lendo aqueles releases dele, ele lembro dele ter falado o seguinte, ele falava uma frase seguinte, não me mostre, não me diga onde investir, me mostre onde você está colocando o seu dinheiro. Falou que o melhor assessor é aquele que não é que fala onde você coloca, onde eu colocar o dinheiro, e me mostrar onde Isso, eu onde estou estou, colocando o meu né? dinheiro. Aí eu Exatamente. falei, skin the game. Eu falei, pô, e acho justo, se você tá meu Sim, consultor, você fala pra mim comprar X, mas eu não tenho mas você não X? tem X, fala, peraí, Alguma alguma coisa errada. alguma coisa. Porque É só vai falar verdade. pra ganhar se você também estiver ganhando com aquilo, Isso, né? é. E eu acho que, não sei, mas eu penso que acho que faria uma grande diferença. Se um assessor me abordasse dessa maneira, É, essa é a minha seria bem ideia. É, diferente. é. Falou, peraí, não, Adalto, não tô falando pra você colocar no FIX, na Banco Master, aqui não. Eu tô falando, tá aqui, ó, eu tenho, tá Sim. aqui, eu tô ganhando dinheiro, eu tô perdendo, seja lá o que for, É, e vou mostrar tomar um também, né, risco, que né? em momentos de Eu tô queda caixa, eu tô em caixa é, aqui, ó. Eu tô parado em caixa, é, não tenho nada. porque às vezes, assim, a pessoa fica quando tá ganhando tá tudo bem, mas Ah, quando quando perde, quando lascou. tá perdendo: "Ah, mas por que que tá acontecendo?" E a gente não tem as respostas do Não, porquê, né. exatamente, exatamente. E não Então é controla o só Putin invadir a Ucrânia. eu falei assim: "Então você tem que entender que isso acontece, mas como você vai agir nesse momento que tem uma queda? Então Mas o que que você tem que fazer?"
E quando tá na alta, o que que você tem que fazer, né? Então é a pessoa entender isso e depois E tomar seguir as suas próprias, né, decisões. decisões. É, eu acho que você tem muito mercado, assim, já novamente, porque eu acho que a abordagem hoje faz diferença. E eu tenho acreditado, acredito muito nessa questão do serviço. Na primeira conversa que eu tive de manhã, eu falei com o Paulo, Hum, o cliente nosso, ele trabalha com produto hospitalar, uma coisa bem específica, mas ele bateu muito na tecla do serviço. Então a questão dele, ele, por exemplo, ele faz locação, ele monta UTIs para hospitais. Então ele loca os equipamentos das UTIs. nossa. Uhum. Só que a questão dele não é a cessão do equipamento, é ir lá treinar os funcionários do hospital para usar o equipamento. Tem toda uma manutenção de proximidade com o cliente dele do hospital, para que o cara não só, primeiro ele faz questão que o cara use, saiba utilizar, que é isso que faz com que ele mantenha o contrato com o hospital. Porque quando for trocar, o próprio médico, o enfermeiro, o cara que manipula, vai falar: não, peraí, você tem que manter a empresa dele, porque eu sei Dele, que eles porque vão ele dar tem. assistência, então dando Correto, tem essa correto. proximidade, estão dando esse apoio. Então, no final, o serviço é quase um serviço. Hoje a gente está virando uma coisa quase que alfaiataria. Quanto mais você conseguir personalizar com as características da Perfeito. pessoa, Isso, é. mais chances você tem de É. manter. E essa E é ter, a né, minha ter o ideia, ganho é. efetivo, né? E serve para todo mundo, para contabilidade. O meu desafio maior, sabe, né, tem sido exatamente isso. Como eu consegui entender a empresa da Eliane, é diferente da empresa das meninas, que é diferente da empresa do Paulo que estava aqui, Uhum. e dentro dessas características, entregar um serviço que faça sentido para ele. Facilita. Porque você Correto. tem um padrão, que é todo mundo tem a guia do imposto. Sim. Beleza. Essa guia do imposto ninguém foge A gente dela. tem que pagar, é. Mas talvez explicar essa guia do imposto ou alternativas para aquilo, para a Eliana é diferente delas, que é diferente dele. Perfeito, é Eu isso acho que mesmo. esse é o grande desafio para a gente que está na área de serviço. É. Primeiro, eu queria agradecer você ter vindo. Muito legal. Gostou? Foi Gostei, legal? nossa, muito bom. E a Foi sua legal? ideia é fantástica, realmente é Muito bom. bacana. Fiquei lisonjeado de você ter vindo. A mãe hoje, a mãe não pôde vir, ela queria te mandou um grande abraço, minha Ah, mãe. igualmente, mande para eles também. E agradecer demais a história da Chuvisco, acho que é única. Eu, pessoalmente, replico muito essa história. Seja quando eu falo para clientes que estão vivendo situações mais complexas de dúvidas do próprio negócio, Tá, tá. contando uma história feliz, porque de verdade é a única que eu conheço de história feliz quando encerrou de vocês. Fomos Todas nós, as que outras, bom. todas as outras é meio caótico, né? Que Sempre por um bom, que problema bom. como aqueles que a gente enumerou. Mas a gente aprende mais e realmente você ter topado, agradeço também ter Ah, topado, imagina, compartilhar essa foi. história. A ideia realmente, a Obrigada. proposta era essa, de que a gente possa compartilhar o que a gente viveu, Sim, vivenciou, e fo sempre a gente pode dar ideia para alguém. E exatamente, essa sempre é a para ideia. pesar alface. Apesar o pese e o alface, pelo amor de Deus. É, Pese o alface, pra gente vocês entenderem o nível de detalhamento que a gente tem que ir, mas que isso faz diferença no final. faz diferença, Faz faz, diferença no faz. final. Faz diferença no final. E serve pra qualquer negócio, sabe? Para qualquer Qualquer negócio, negócio. Se é. você não souber Sem quanto custa entender. fazer serviço, você tá perdido, cara. É. Não adianta, você não tá discutindo preço com ninguém. Seja desconto, aumento, diminuição. Você não sabe nem quanto custa. É, Se você não sabe quanto custa, você não tá discutindo você não tá aumento nem diminuição com nem ninguém. diminuição, Você só não exatamente. sabe quanto custa. Então qualquer valor é valor. É tal Alice, né? É, Sabe qual caminho para onde você vai, qualquer caminho qualquer caminho serve, te é. serve, né? Bem isso. E era isso. Então, agradecendo. Então, hoje você não tá estruturado ainda na consultoria, você não tem alguma Não, coisa não, em rede assim, social, estruturada não, você tá? proposta alguma coisa, quer falar alguma coisa, você posta alguma coisa no Instagram sobre Não, eu tenho o investimento. Instagram, tenho o LinkedIn, mas ainda não está Qual que é o seu? elaborado para Ah, isso, tá né? bom, tá bom, Mas perfeito. eu Mas tinha fica passado para as do que meninas tiver passar para também, as meninas a gente divulgar, faço questão lá de divulgar. tá. Eu acho que é muito legal e, poxa, conte com a gente, Nossa, com certeza. precisando, estamos aí para Inclusive porque eu vou precisar abrir empresa, Você né? quer abrir empresa, é verdade. Mas seja pra Vai bater ter que papo de ser? mercado, que acho que eu vou te ligar. Eu tô com o Ah, seu celular agora pra bater papo de mercado. Falou, tá Liana do bom, céu, pelo amor pode de Deus, como é que tá ligar. esse troço aqui? Tá bom. E tá dando ruim aqui. Os caras estão falando aí de TBIL, falando de. Porque você viu essa coisa que é? Da possível crise deflacionária. Tem uns apocalípticos aí falando É, que o Warren Buffett, não sei se deve estar estudando, já tá eu, vendo isso? eu já li algo, mas assim, como tem muita coisa que às vezes é ruído, né? Tem Então, muito eu ruído. tento me manter dentro da minha estratégia que eu Tá. tenho A sua de direção. Não, tá investimento, certo, não, eu meu concordo, concordo. direcionamento, né? Aí eu ouço, né? É. Eu ouço e falo assim, porque. A última que eu vi que falou que o Warren Buffett, a justificativa dele tá tanto em caixa, porque ele nunca teve lá o Berkshire, Aham, nunca teve.
tanto dinheiro em Ele caixa, né? nunca teve tanto dinheiro em caixa como agora. E É. dizem que ele tá pronto pra fazer o maior trade da história antes dele morrer. Porque ele já tá. Ah, Ele bom, já tá. Ele tá literalmente tá com 90 e tralalá, né, meu? é. E falou que talvez o maior trade da história dele vai ser quando vai estourar uma crise deflacionária, o preço de todos os ativos Cai, cairia aí mais de ele, 60%, e aí e ele, ele entra. aí ele entraria e É. derrubaria tudo. Aí Se compraria todo ele, mundo, se né? ele tá com essa Se ideia, ele tá em caixa. Não, porque esses dias o cara falou: se o Warren Buffett tá em caixa com com isso, medo e investindo ali no pouquinho, por que você acha que você tem que ser o cara o que vai cara. acertar a mosca aí? Não, isso não dá Não para faz acertar. sentido, né? Não, Não não, faz não. É sentido. mais fácil você construir realmente alguma coisa sólida e ir atrás, assim, pensar numa estratégia, Isso, tudo, ver o que você devagarzinho, precisa, paulatino. sim, sim, sim. Isso é o melhor, É o melhor caminho, né? diversificar também é a melhor coisa. Muito bom. Eu acho que Então é isso, gente. tá bom? Agradecer novamente meu convidado, agradecer vocês todos que estão ouvindo a gente até agora. Acho que dentre várias coisas que nós conversamos aqui, sem dúvida nenhuma, fica a frase, né? Pés o alface. Mas essa coisa de fazer a gestão de custo não é trivial. Nas conversas todas que eu tive nas últimas, todos tocam de alguma maneira no mesmo assunto. A importância de você conhecer seu mercado, a importância de conhecer o custo de produção, seja para produzir, para vender, para prestar esse seu serviço, porque a partir dele você vai conseguir saber para onde você tem que ir do ponto de vista de quanto que está somando de fato de margem, numa possível negociação com o cliente que vai te espremer, pode te apertar um pouco ali, qual o desconto até onde você pode chegar, porque empresa, essa racionalidade nos negócios faz com que você tome boas decisões, seja para você continuar a expandir ou até mesmo decidir parar, como foi o caso da Chuvisco, nessa linda história, nessa jornada. E sem dúvida nenhuma, eu queria deixar ressaltado que o Empretec como treinamento é não vou dizer que ele é fundamental, mas é algo que uma experiência da qual todo empreendedor deveria passar. Aquele que não fez, pega a dica, entra no Google, porque faz muito sentido. Não é propaganda mesmo, porque faz muito sentido. Agradeço a todos e até a próxima.